Começando por Sócrates, por exemplo, ele interpretava a bondade como algo que você alcançava quando você buscava a verdade. Por isso que ele tinha toda aquela ideia de você questionar. Ela sempre foi, de certa forma, estabelecida como um norte. Exatamente, algo para direcionar, para trazer ordem dentro do caos que as pessoas vivem. Breno Desch. Criador de conteúdo sobre hábitos, rotina e produtividade. Pecado significa errar o alvo, quando a gente vê a tradução mais literal do termo. Então, quando você vê que não tem resultado, aquilo é um sinal de que há algo que falta para você. Você tá jogando a sua vida, de certa forma, fora em cada coisa que você faz. Porque a sua morte tá mais próxima a cada segundo. Então, no que vale a pena você arriscar, por exemplo, a sua sanidade, sua vida profissional, sua família, seu futuro? Quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Como que a gente cria esse porquê? As pessoas, elas não têm esse senso da importância de você se alinhar com a verdade e elas se rendem a qualquer coisa. Por quê? Porque elas não têm um senso de significado para a vida delas. Você começa a virar mais um em um número indefinido de pessoas que só tá seguindo aquilo porque o próprio número, a manada, faz. Como que se blinda disso? Como viver nessa cultura podre e não se deixar corromper por ela? Ó, pessoal, rapidinho antes aqui da gente começar. Eu tava olhando as métricas do canal outro dia e eu percebi que 83,8% das pessoas que assistem os nossos episódios não são inscritas no canal. Então eu gostaria de pedir um favor para vocês de conferir se vocês já estão inscritos. Porque quando você se inscreve, vocês ajudam a gente a escalar os nossos convidados, a gente produzir melhores episódios e levar cada vez mais conteúdos para vocês. Então se inscreve aqui no canal, não custa nada e vai fazer uma diferença gigantesca pra gente. Muito obrigado. Breno, o que significa ser bom? Eu diria que essa é a pergunta mais difícil possível de se responder e que eu vou demorar toda a minha vida. Nunca consiga, talvez. Mas um bom começo é a filosofia. Eu acho que a gente pode começar dando uma volta em o que os filósofos pensavam que era bondade. Então, começando por Sócrates, por exemplo, ele interpretava a bondade como algo que você alcançava quando você buscava a verdade. Por isso que ele tinha toda aquela ideia de você questionar, de você perguntar, o método socrático. E a gente avança, por exemplo, vai para Platão, pregava que a bondade vinha de, por exemplo, aquela alegoria do sol, de que o sol é como se fosse aquele ser transcendental e instável que está no mundo das ideias e nos ilumina e traz ideias para a consciência. E aí a gente consegue traçar várias conexões de que, por exemplo, às vezes uma ideia de fazer algo melhor para nós surge do nada. Então, a gente avança depois disso para Aristóteles, que ele diz que a bondade surge da eudaimonia, que é uma felicidade que você ganha a partir de um florescimento humano que surge de virtudes. Então, quando você treina o seu corpo, quando você treina a sua mente, quando você desenvolve virtudes como coragem, integridade, honestidade, tudo isso tem o que seria a somatória de tudo que é bom, que ele considera como summum bonum, do latim, que seria a própria concepção de Deus quando a gente avança um pouco mais para frente e trata, por exemplo, das religiões. Então, só com essa introduçãozinha, a gente pode ver que a bondade é algo muito mais complexo do que parece. Ela sempre foi, de certa forma, estabelecida como um norte pro comportamento humano, vamos dizer assim. Exatamente. Como um rumo que tu tem que seguir. Exatamente, algo para direcionar, para trazer ordem dentro do caos que as pessoas vivem. E se eu fosse contextualizar o que é bondade para mim, o que é ser bom, eu diria que é rumar contra o sofrimento. Mas não é qualquer tipo de sofrimento. Um sofrimento no sentido mais existencial possível da coisa. Então, a gente tem a eudaimonia de Aristóteles, aquela felicidade que vem das virtudes, seria como se fosse a disdaimonia. Então, é uma tristeza que vem do fato de que você não se sente alinhado com sua vida. E você não sente que tá arrumando para o futuro que você poderia ter. Isso causa sofrimento. Muito. E é um tipo de sofrimento que eu acho que a maioria das pessoas não sente naturalmente no seu dia a dia de forma tão consciente, mas que tá presente lá. E o reflexo disso é que elas acabam cedendo para comportamentos que às vezes levam elas para lugares que elas com certeza não queriam chegar. Então, é uma falta de direcionamento para a vida. É que é um sofrimento, eu acho que esse sofrimento aí é um sofrimento que tem mais a ver com um vazio. Exato. Do que propriamente com uma tristeza, né? Pô, quando tu perde um parente, tu fica triste, é um sentimento ativo. Não sei explicar, né? Mas quando tu tem esse sentimento de não buscar as suas virtudes, é como se você fosse anestesiado, né? Uma incapacidade, né? Tem a ver com isso. Perfeito, perfeito. E, por exemplo, quando a gente trata disso de uma forma mais filosófica da coisa, tem vários filósofos que falam disso. Tem também um psicólogo muito bom, que é o Viktor Frankl, que ele fala que a principal vontade do ser humano é a vontade de sentido. Que é a necessidade que nós temos, que é algo inato a nós, que busca algo maior que a gente. Então, a gente precisa, seja colocar isso em uma divindade, que nem muita gente faz com a religião, seja com alguém que a gente ama, seja com o ideal de nós mesmos, que vai ser melhor. Isso aí varia do que a pessoa acha que é melhor para ela. Mas o ponto é, dado que a bondade é um fenômeno multifacetado e muito complexo,
a ideia de o caminho para ser bom, que é inclusive o título do meu livro, é justamente essa questão de que se você não sabe o que é a bondade, já que você é uma pessoa naturalmente limitada, você não tem uma mente que consegue abranger todas as informações, e mesmo que você tivesse, você não conseguiria ter acesso a todas as informações, porque existe assimetria de informação. Então, você não tem capacidade para delimitar totalmente o que é certo, e além disso, você não tem a fonte que te diria o que é certo. Então, a bondade acaba se tornando o rumar, o caminho que você trilha para alcançar essa bondade. Tá no próprio processo. Mas o destino, né, o objetivo, a finalidade de ser bom, ela é um conceito objetivo, real, atingível, ou ela é uma percepção subjetiva do indivíduo sobre o próprio comportamento e sobre as próprias metas? Eu acho que é tudo uma questão de a gente tentar tornar objetivo algo que é plenamente subjetivo. Então você vê um mundo que é totalmente incompreensível, você, de acordo com a sua visão do seu repertório, você pega as informações que são pertinentes ali, você cria a sua visão. Isso pode ser delimitado de forma objetiva. Você pode, por exemplo, se metrificar em termos de, eu quero fazer X treinos na academia, eu quero fazer X sessões de leitura. Mas, no fundo, você precisa alimentar uma visão que ela não pode ser simplesmente só algo metrificável. Tem que ser algo que engloba tudo isso, mas que, na verdade, é sempre algo maior. Por exemplo, uma tendência de que você cresça dentro dessas coisas, entende? Mas, então, esse ser bom, ele tem a ver sempre com a percepção. Sim. Mas o problema que eu vejo, eu acho que a gente vai cair nesse assunto daqui a pouco, eu posso estar não me boicotando, mas, de certa forma, tendo uma visão distorcida da realidade para valorizar algo que eu já tenho ou já atingi como sendo bom, ainda que, irrefutavelmente, aquilo não seja bom diante da sociedade. Então eu pego e falo assim, cara, é bonito ser feio. Eu falo, é saudável ser gordo. Sei lá, eu pego e cago numa tela e isso é arte. E eu não ponho esforço nenhum pra isso. Esse é o problema, porque essas pessoas, elas acham que elas são boas. E às vezes elas manipulam a cultura pra valorizar aquilo que elas fazem, que é ridículo muitas vezes. E aí? Perfeito. A grande questão, que é pelo menos a forma como eu enxergo, é que você tem que basear a forma como você age com critérios lógicos também. Então, se você tenta delimitar algo que não é sustentável, naturalmente o mundo, quando você coloca aquilo em prática, vai te devolver aquilo de uma maneira que não seja pertinente. Então, vamos trazer uma ideia aqui de uma pessoa que ela tem obesidade e ela acredita que é tudo culpa da genética dela e que por isso não adianta o que ela faça, ela não vai mudar. Como ela tem essa crença que é algo disfuncional ou que não é lógico, já que ela não explora por completo, ela tende a ter um resultado ruim. E aí que entra o X da questão, que é, se você não tem o resultado que você quer hoje, isso tá em algum repertório que falta pra você. Então você tem que buscar sempre, quando você falha em alguma coisa, quando você não atinge o seu alvo, que é justamente aquela ideia de pecado que a gente vê, por exemplo, na Bíblia. Pecado significa errar o alvo, quando a gente vê a tradução mais literal do termo. Então, quando você vê que não tem resultado, aquilo é um sinal de que há algo que falta pra você, há uma informação. E aí entram diversos assuntos que a gente pode conversar sobre, por exemplo, a própria jornada do herói, que é uma forma de revelar essa informação, mas isso aí a gente pode ir conversando com o decorrer do papo. Mas assim, o problema, eu acho, do bom é que eu não acredito que o bom seja um conceito 100% subjetivo. Eu acredito que existe objetividade, né? Existe um aspecto real de verdade no que significa ser bom, ser belo, ser forte. Mas a sociedade meio que não abraça mais esse discurso, né? Pelo menos é uma coisa muito polêmica, muito dividida, assim. Tu acha que o bom, existe um parâmetro objetivo do que ele é, ou ele é sempre um ponto de vista subjetivo, ou é uma mistura dos dois? Eu acho que o bom sempre é. A questão é que nossa busca por esse bom, como nós somos limitados, ela nunca vai ser completa. Então a gente acaba trazendo essa subjetividade pro jogo, entende? Mas se a gente traz, por exemplo, valores como a própria questão da natureza, a gente pode ver que ela responde às coisas de uma forma. O mundo foi criado de uma maneira em que a gente tende a seguir uma linha natural. Os animais seguem as suas linhas respectivas de, por exemplo, caçar, ser presa, morrer, enfim, ser decomposto. E o mesmo é para nós seres humanos. E aí a gente vem, por exemplo, com aquelas ideias do próprio estoicismo, de que você tem que estar alinhado com o que é o seu objetivo dentro da natureza, dentro do cosmos. Então, eles cultivam toda essa ideia de que você tem que praticar uma certa, como eu posso dizer? Uma certa paz e uma certa característica de alinhamento
com a forma como as coisas se comportam. Tu tem que meio que nadar com a correnteza. Exato. Assim, E se você foge disso, aí você entra no que seria o pior dos mundos, que é você tá arrumando contra a verdade. E aí a gente entra em todo um debate também. Será que a verdade é algo objetivo? Eu acredito que assim como bondade, segue a mesma linha. A gente nunca vai conseguir saber a verdade de verdade, né? Mas, quando a gente ruma com ela, a gente tende a nos tornar cada vez mais lúcidos, a ter um repertório maior que, no fim, vai fazer com que a gente ajuste nossa mira. E aí surge a importância de uma coisa, que é, se você quer rumar para ser bom, se a bondade está no caminho, você tem que mirar alto. E quando eu falo mirar alto, não é simplesmente mirar em um alvo, tem que ser o alvo. Porque você está jogando a sua vida, de certa forma, fora em cada coisa que você faz. Porque a sua morte está mais próxima a cada segundo. Então, no que vale a pena você arriscar, por exemplo, a sua sanidade, sua vida profissional, sua família, seu futuro? Todas essas são perguntas que, quando a gente olha mais a fundo, nos dão um direcionamento. Então, quem você quer ser como filho, como pai? Quem você quer ser como esposo, namorado, enfim. E aí são perguntas que a gente vai de acordo com essa meio repertório traçando. Tu acha que o mundo, as pessoas estão sendo cada vez melhores ou cada vez piores? Essa é uma pergunta muito complexa, porque a gente naturalmente tem um viés de disponibilidade, né? A gente vê toda essa tendência de que as pessoas estão cada vez mais impulsivas, que não têm comportamentos bons hábitos, enfim. Só que eu acredito que isso é algo que está piorando. Por quê? Porque se a gente vê a tecnologia que tem hoje, a forma como ela leva as pessoas a criarem vícios, a disponibilidade de recursos de todas as formas possíveis, tudo isso abre espaço para que elas acabem se jogando no hedonismo, digamos assim. E o problema do hedonismo é, ele não se sustenta a longo prazo. Você sempre tem que preencher isso com uma dose maior, seja do que você está fazendo. Então, quando você se preenche com um ideal estável, um ideal fixo, digamos assim, seja você trilhar um caminho para ser alguém melhor, seja até a própria religião, você tende a viver um senso de sentido que te torna mais feliz no quesito mais existencial possível da coisa. Uhum. Então, deixa eu trazer um exemplo aqui que a gente pode ter. Quando a gente vê o trabalho do Viktor Frankl com mais profundidade, a grande diferença entre as pessoas que não cometiam suicídio nos campos de concentração, que tem até eles têm até uma forma de interpretar que era assim, se a pessoa começava a tomar os seus cigarros, fumar os seus cigarros, era porque ela tinha desistido da vida. Porque você ganhava esses cigarros de acordo com trabalhos pesados e eles sempre guardavam para o último momento. Então, além disso também, tem aquela ideia de que você poderia... Caraca. Pesado, cara. Você poderia também, por exemplo, ir correndo para a cerca elétrica. Então, a gente via que essas pessoas que faziam isso, o faziam porque elas não tinham base. Elas não tinham uma base forte o bastante. E aí vem aquela ideia, por exemplo, que ele parafraseia Nietzsche, que é: quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. E aí que vem a pergunta: como que a gente cria esse porquê? Bem, isso é muito complexo, mas eu gosto de interpretar isso como jogar jogos infinitos. E o que eu quero dizer com isso? Na vida, a gente pode criar um jogo que é: tá, eu vou aqui para a academia, eu vou treinar aqui X vezes no ano. E você pode pensar que a vitória é você chegar no final do ano e você ter completado sua meta. Mas se a gente vai olhar com um pouco mais de profundidade, aquilo não se sustenta a longo prazo. Você precisa continuar no jogo. Então, o ponto de treinar é continuar treinando. O ponto de você, por exemplo, se casar é continuar casado. Então, quando a gente se imune de jogos infinitos na nossa vida, processos que a gente não quer que acabem, quando a gente traça metas que, tudo bem, são de manutenção, mas que elas sempre vão servir para que a gente continue nesses processos de forma cada vez melhor, a gente tem um direcionamento muito melhor e que nos preenche. É porque essa ideia de que essa sensação de que quando a gente atribui uma meta a um hábito, a um comportamento, a gente vai chegar em algum lugar, ela é uma ilusão. Totalmente. Porque a verdade é, nossa, não, eu preciso treinar 3 vezes por semana. Cara, não precisa treinar 3 vezes por semana. Tu precisa treinar o resto da sua vida todos os dias. E aí a gente acha esses mecanismos pra, tipo, nossa, não, Exatamente. tem que fazer 300 treinos esse ano, tenho que fazer X coisa, né? E a grande questão também é que vencer, se a gente parar pra pensar, é só uma ilusão. Porque a partir do momento em que você metrifica aquilo com base no que outra pessoa percebe de você, você deixa de jogar o seu próprio jogo. Como assim? Porque vamos supor que as pessoas têm uma percepção de valor delas, de que pra ela, sei lá, treinar 7 vezes na academia é bom. Mas pra mim, dada a minha situação, eu, por exemplo, cara, eu trabalho, eu estudo, tá, pra mim tem que ser 6. Se eu considero que o certo seria a visão daquela pessoa, eu parto do ponto de partida de que a visão dela vale mais que a minha. E aí eu deixo de jogar o meu próprio jogo.
Sim. E com isso, eu não consigo me autoalimentar, digamos assim, de uma forma de sentido. Porque se eu tô sempre condicionando o que é valioso pra mim no que outra pessoa concebe, eu nunca vou de verdade me sentir completo. Então, mas é uma linha tênue que esbarra naquele outro conceito que a gente falou. Da pessoa valorizar o que é fácil pra ela. A pessoa é obesa e ela não pensa assim, nossa, eu preciso emagrecer porque toda a ciência do mundo mostra que é mais saudável ser magro, que é mais belo, que é mais atraente ao outro ser magro por questões biológicas. A pessoa passa, então, a valorizar a obesidade. Ela fala, não é que eu me aceito, é que é mais bonito ser gordo, é mais saudável. Que é algo que, objetivamente, não é uma verdade. Então, a pessoa tem que encontrar meio que um sweet spot entre encontrar um consenso mundial, objetivo, científico para definir o que é valioso e o que é bom, mas, ao mesmo tempo, esse consenso não pode ser tão forte a ponto de causar um sofrimento mental nela por um padrão inatingível ou por ser algo que é disfuncional e é considerado belo. Tipo, sei lá, os bodybuilders aí que se entopem de bomba e estão tudo morrendo. É difícil? É difícil. É difícil. E é justamente isso reforça mais uma vez aquela ideia de que é questão de errar o alvo, entendeu? Porque quando você mira alto, essa mira, ela tem que englobar o longo prazo. Não é só você falar, eu vou treinar X vezes. Mas você tem que contextualizar toda a sua vida e interpretar uma forma que eu gosto muito de pensar na minha imagina que tem seu eu do passado, tem o seu eu de hoje, seu eu de amanhã, e o eu de depois de amanhã, e assim sucessivamente. Você tem que, de certa forma, aprender a negociar com esses eus. Então, você tem que jogar um jogo que seja sustentável. E mais uma vez, se você falha no que você está fazendo, isso é um sinal de que essa negociação não foi feita direito. E aí você tem que rever seus valores, e aquilo é um sinal que seria um chamado para aventura. Que você tem que trilhar uma nova aventura que vai te dar uma nova fonte de conhecimento e mudar suas crenças de certa forma. Mas o problema é que, às vezes, a gente passa por duas dificuldades. A gente passa por mais dificuldades, mas claro. Tem duas, né? Que é dizer aonde é esse alvo, então a gente tem que metrificar ele num sweet spot ali ideal, tipo, ó, esse é meu alvo, porque se ele for extremo, tu se desmotiva, se ele for muito fácil, tu também se desmotiva, se ele for disfuncional, tu tá caminhando pra um lugar que é disfuncional, que tu vai morrer, que vai ter consequências, e depois tu tem que conseguir caminhar, cara. Porque é muito difícil, porque, pô, tem um monte de gente que aqui, cara, não, eu sei que eu quero ter aquele corpo, porque além de eu ser saudável, eu vou ser mais bonito, eu vou ser mais atraente. Mas ao mesmo tempo que a pessoa quer isso, ela também quer comer pudim. E ela também quer comer um hambúrguer. E ela quer duas coisas ao mesmo tempo. Ela quer muito ter aquele corpo e ser saudável, mas ela também quer muito comer aquele pudim. E aí? Nesse caso, você tem que avaliar bem o seu próprio querer. Porque se a gente vai olhar na estrutura de como a dopamina funciona, a molécula da motivação, ela acontece ela é liberada por meio de informação. Porque se a gente parar pra pensar, motivação é motivo para a ação, certo? Isso é claro. Então, o seu gostar de alguma coisa, e em última instância, o seu valorizar de alguma coisa, ele surge do quanto de informação você tem daquilo. Então, você naturalmente vai ter uma informação muito mais benéfica, digamos assim, de que um pudim é algo que você quer, algo gostoso. Por quê? Porque quando a gente vê todo o nosso, como posso dizer, a forma como nós fomos formados pela evolução, a gente quer maximizar o quanto de calorias a gente ganha no menor... A nossa biologia é feita doce, gordura, exato. Sobreviver, escassez. Exato. E aí a questão às vezes o problema também não é você comer demais, porque é a falta de você queimar essas calorias. Então, às vezes, uma comida que é gordurosa, ela pode ser boa pra você. Se você coloca isso à frente, se você usa esse combustível. E por isso que tem até toda essa questão de dietas de pessoas que comem só carne, por exemplo, que é algo que tem muita gordura, mas a pessoa continua saudável. Então, é questão de você avaliar, tá? Eu entendo que existe um mecanismo biológico meu que foi formado para isso. De outro ponto, eu tenho o meu querer de longo prazo. Eu objetivo aquilo, eu quero aquilo pra minha vida. E aí você tem que pesar na balança o que faz com que aquilo não seja tão mais motivador quanto ao outro lado hoje. E isso é muito complexo, cara, porque requer você ver suas crenças, você rever o que você pensa, o que você valoriza na sua vida. E muitas vezes você não valoriza algo que é bom pra você simplesmente porque você não teve informação suficiente. Então, uma forma eventual de você começar a valorizar algo melhor pra você é quando você entende que aquilo é o melhor de forma lógica, quando você vê o longo prazo, vê pesquisas científicas que mostram por que aquilo é melhor,
é você conversar com pessoas que Tipo, fazem. o cara que fuma, ele não vai querer parar de fumar se ele não souber que fumar faz mal. Exatamente. E que, sei lá, ele vai ficar broxa, vai subir uma escada e vai ficar ofegante, e que não vai ver os netos Perfeito. crescer e tal. Perfeito. Ele precisa da informação pra quebrar isso. Só que, mais uma vez, é difícil. Como que tu coloca em ação isso? Qual que é a metodologia prática, metrificável, a título de rotina, né? Como é que tu se depara com um pudim e tu escolhe comer ou não comer aquele pudim? Eu gosto de traçar critérios objetivos pra mim. E isso acaba entrando numa escala que vai desde a mais profunda forma como eu penso sobre mim mesmo, que dita como eu vou agir. Deixa eu tentar contextualizar isso. Eu tenho pra mim que comer um pudim, não sendo o momento, é algo moralmente errado. Eu coloco pra mim que aquilo vai ser ruim pra mim, de forma que eu, por exemplo, vou ter uma piora na minha saúde, que eventualmente vai diminuir o meu potencial de trazer bondade pras pessoas que eu amo, pra mim mesmo, de forma que aquilo fica desalinhado comigo e eu passo a não valorizar aquilo. Então eu simplesmente deixo de sentir a vontade de ir até o pudim, porque aquilo é algo tão ínfimo perto da outra motivação do outro lado que eu tenho, entende? Então eu tenho métricas muito claras pra minha vida. Eu me considero uma pessoa, modéstia à parte, extrema nisso, porque eu não tenho basicamente nenhum dos vícios mais comuns que as pessoas têm, com coisas como bebidas, drogas, eu não aposto, eu não consumo pornografia, nada. Então eu sigo um caminho em que eu sempre tô procurando uma coisa que eu possa gerenciar e que aquilo deixe de fazer sentido pra mim de uma forma existencial. Então, por que eu, Breno, não bebo? Porque eu vejo que a bebida, por inúmeras fontes de informação, vai trazer um prejuízo pra minha vida maior do que ela traria se eu colocasse. Então, é uma análise que eu complemento sempre por meio de estudos, por meio de pesquisas científicas que eu procuro. Tu usa a informação como motivação pra determinar o teu Exatamente. bom e persegui-lo. Mas o grande problema é, mais uma vez, a gente encara a assimetria de informação e nossa mente é limitada. E informação não é só questão de estudar alguma coisa ou de ler um artigo científico, um livro, mas é tudo que a sua mente embute sobre aquele comportamento. Então, só de você ter um amigo que realiza aquele comportamento, a tendência é que você valorize aquilo mais. Porque seu cérebro de ser humano social vai ver que tem uma parte da tribo, digamos assim, valorizando aquilo. Então, informação é algo muito complexo e o dilema é a gente conseguir trazer isso para o nosso lado. Isso vai se relacionar muito com o conceito de ambiente, né? E as pessoas que tu anda também, né? Totalmente. Normalmente as coisas que você deseja são as coisas que o seu grupo que você anda desejam, né? Totalmente. Sei lá, tu deseja ter um carro massa. Pô, mas por que tu deseja ter um carro massa? Ah, porque tu conhece o fulano, que é teu amigo, que ou ele também quer, ou ele já tem. A gente vai mimetizando esse comportamento o tempo todo. Cara, mas nessa dinâmica de ter esse teu norte bem estabelecido, ter esses teus objetivos bem estabelecidos e metrificar isso, onde que entra o equilíbrio, né, cara? Como é que tu consegue perseguir o bom e ter um caminho em direção à virtude sem tu se sentir um robô, né? Uma pessoa que tem até uma certa frieza, né? Uma flexibilidade cognitiva, comportamental muito baixa, né? Como é que é possível equilibrar isso? Como é que tu equilibra isso? Esse é o meu principal desafio hoje. Porque tu é extremo demais, tu diria? Ou mais sim? Mais do que eu deveria. Na última vez que eu fiz terapia, o meu psicólogo me deu uma missão de passar um período da minha semana sem fazer nada. Porque eu não fazia isso há um mês. Caralho, mano. Eu sou assim. E como que eu procuro balancear isso? Em uma escala diária, eu, por exemplo, gosto de alternar entre momentos de foco e descanso e ser muito intenso no que eu tô fazendo. Então, se eu tô tendo um momento de foco aqui, eu vou ficar 100% nisso, desligo o celular, desligo a notificação, fecho a rede social, e quando eu vou descansar, eu realmente tenho que me desligar. E aí eu alterno meu dia constantemente em torno disso. Então, por exemplo, tô lá na faculdade tendo uma aula, termino minha aula, se eu vou tirar um tempo pra descansar, eu vou ficar 100% naquilo, eu posso ir lá, por exemplo, tocar um piano, eu posso, por exemplo, ficar de boa no sofá olhando pro teto, que é algo que eu faço muito, as pessoas passam assim, ficam me olhando estranho, porque o tédio se tornou algo tão raro, efêmero hoje, né? Algo que as pessoas fogem tanto. Só que ele é extremamente necessário. Porque se a gente vê a forma como o ser humano foi estruturado, ele foi feito para alternar entre profundidade no foco e profundidade no descanso. É que nem um leão, por exemplo. O leão, ele passa a maior parte do dia descansando, só que quando ele vai caçar, ele tá 100% naquilo. E quando você ruma para fora dessa sua naturalidade, você começa a desregular o seu corpo. E aí o que acontece? Você, por exemplo, começa a ter uma distribuição de cortisol irregular, então você vai se estressar em momentos que você deveria estar descansando, e o grande problema é que
se você vai focar, enquanto você tá focando, você, por exemplo, tá com o celular do lado, tocando a notificação, você vai ficar alternando, digamos assim, entre um estado distraído e um estado focado. E nisso, você perde performance e você perde mais energia, talvez, do que você perderia só de você ficar 100% naquilo. Tem um fator chamado penalidade por alternância cognitiva, que ele foi delimitado por uma psicóloga no livro, eu não lembro exatamente o nome dela agora, mas é a ideia de que quando você está fazendo algo no seu dia a dia, você está mobilizando diversas áreas do seu cérebro para essa coisa. Se você, do nada, pega o seu celular e você entra numa rede social, você vai começar a mobilizar todas as áreas que estão voltadas para o celular. E o cérebro, nesse caminho de ir e voltar, ele gasta energia. Essa energia é justamente essa penalidade, porque você está tendo que remobilizar áreas da sua mente para focar naquilo. Então você gasta mais energia no mesmo tempo em que você poderia ter produzido muito mais e ter tido uma saúde mental melhor. Só que hoje em dia é desafiador, né, cara? Totalmente. Porque essa questão do tédio que tu falou, cara, de olhar pro teto e não fazer nada. Cara, eu não lembro quando foi a última vez que eu tive isso, assim. São momentos bem raros, assim. Ultimamente eu tenho tido até mais. Tô fazendo essas meditações, às vezes eu saio pra dar uma caminhadinha na rua, assim, sem nada. Cara, mas chega a ser agoniante, velho. Tipo, porra, eu sou muito plugado tecnologicamente, né? E lá ele, com a galera, contatos, WhatsApp, não sei o que, assim. É um desafio, cara, largar o celular e tu ver, nossa, cara, é só o mundo real aqui, vou caminhar, vou botar o pé no chão, vou olhar pro teto, assim, nossa, é um desafio. Tu acha que as pessoas mais erram aonde nessa parte da rotina, cara? Tu acha que tem muito a ver com o celular que tá fudendo a galera, assim? Muito. Com certeza, cara. Se a gente for ver a média de uso diário de rede social hoje do brasileiro, é em torno de 6 horas. Ou seja, 1/4 do dia da pessoa, sem contar o tempo que ela gasta dormindo. Então vamos supor que ela gasta 8 horas por dia dormindo, tem lá 16 horas sobrando, ela vai estar gastando lá papo de 1/3 no celular. Então, olha o problema que isso é, cara. É 1/3 da vida dela, a pessoa vai viver 80 anos, se ela tiver sorte, ela vai passar 27 anos, 25 anos no celular. Então, a gente tem esse problema muito grande. E é coisa que ela nem lembra, né, velho? Você nem percebe, Você nem percebe. Você entra no algoritmo, ele te prende de forma que você fica no modo zumbi ali. Porque ele é estruturado justamente para mexer no teu mecanismo neurológico que vai te fazer ter muita dopamina para aquilo. Então, tem toda uma questão de entrega, os conteúdos eles são formados de forma que, cara, se você tem 2 conteúdos de 15 segundos, você passa 14 segundos em um e o outro você passa 15, o de 15, só com essa diferençazinha, o algoritmo repara e começa a jogar mais do de 15 para você. E aí ele vai fazendo isso em um loop. Você passou 1 hora no algoritmo do celular, ele já sabe sobre todos os seus interesses hoje, cara. E aí, o limbo tá lá preparado. Sempre que você entrar na rede social, ele vai te mandar o principal conteúdo que você precisa pra se prender ali e passar horas ali. E eles também fazem o reconhecimento de padrões. Qual é o tipo de vídeo que te prende mais nesse horário do dia? Sim, cara. Eu sento pra almoçar ali, eu pego o celular e já vem. Raia Santos. Aí eu já sento. Almocinho só pra... Perfeito. É sempre. Eles já sabem, né? Já que eu vou abrir o YouTube aquela hora ali que é o momento. Exatamente. Assim. Então o algoritmo ele é formado dessa forma para se tornar uma prisão. E o problema hoje, tem uma frase muito boa que descreve isso, é: riqueza de informações gera pobreza de atenção. Porque sua mente não foi preparada naturalmente para você ter o contato com isso tudo de informação, cara. Você passou um vídeo do nada, o cara tá lá fazendo uma gracinha, enfim, um negócio, uma piada, do outro lado você passou o vídeo, tá lá na Europa, uma paisagem, e aí você começa a ter várias visões, vários repertórios que você não está preparado naturalmente para ter de forma tão intensa. Então, ele é preparado justamente para te tornar preso de maneira que você passa a perder você passa a perder o senso de valor com o que é melhor para você. Porque o objetivo daquilo é te prender ali. E aí, coisas como... Não é um objetivo maléfico, vamos dizer assim, cara. Antes eu cheguei a pensar em alguns momentos, nossa, velho, mas a indústria é muito filha da puta. Cara, eles só querem vender, mano. Se eu for fazer um hambúrguer, cara, eu quero que esse hambúrguer seja o mais gostoso do mundo. Pra quê? Pra que as pessoas queiram comprar ele cada vez mais e mais e mais. Eu não vou ficar tipo, caralho, não, nossa, as pessoas estão engordando. Claro, vai ter um limite, né, alguma coisa. Não vou botar pó dentro do hambúrguer. Mas eu quero vender. A rede social é a mesma coisa. Os caras querem que tu esteja ali, então eles vão encontrar... E é um sistema doido, né? Porque não só eles vão proporcionar ferramentas para que tu fique mais preso, como as pessoas vão produzir conteúdo querendo que fique mais preso, porque existe um reforço social dentro das redes de tu ficar preso.
por exemplo, esse conteúdo aqui é bom, é bonito, é bem editado, tem luzes e tem não sei o quê, pra você ficar preso aqui. Só que a diferença é, a gente tem uma intenção boa na mensagem que a gente tá levando, né? Tem muitas pessoas que prendem a tua intenção pra te levar pra uma merda, de uma aposta, de uma pornografia, de um, sei lá, comprar algum lixo de produto, né? Esse que é o louco, cara. Tu acha que as pessoas... O principal problema delas com essa tecnologia, né? E com essas dificuldades modernas, vamos dizer assim, o pessoal perde muito tempo. Eu acho que procrastinação é um negócio grave, né? Tem essa questão de falta de foco e procrastinação, acho que é os dois maiores problemas da vida moderna, né? Como é que tu lida com procrastinação? Tu passa vontade, assim? Como é que tu lida com isso? Cara, eu procrastino muito por rede social também. Uma grande dificuldade de criar conteúdo é que você entra na rede e já tá lá, entendeu? Você já é fisgado. Inclusive, eu até fiz uma dinâmica lá com a galera nos stories semana passada, perguntando o que as pessoas faziam. Então, tem diversos aplicativos hoje que são bem funcionais, que ajudam você Aquele é Opal, né? Opal, tem esse que é muito merda, bom. É bom lá ele. Aí ele bloqueia os bom, aplicativos. Tem um que eu gosto muito, que é o meu favorito hoje, que é OneSec. É 1 segundo em inglês. Assim que você entra no aplicativo que você configurou ele pra bloquear, ele te tira do aplicativo, te bloqueia e pergunta se você realmente quer entrar ali. Quando tu vai de volta. Exatamente. Você entrou no aplicativo, ele te tira da tela e pergunta, você realmente quer entrar aqui? E aí tem várias funcionalidades que o aplicativo tem. Por exemplo, você pode escrever o motivo que você tá entrando, pra você ter aquela consciência do que você tá indo fazer e não se distrair. Então, é um aplicativo muito bom também. Tem gente que simplesmente deixa o celular o mais longe possível, numa gaveta, trancada, porque assim você aumenta, de certa forma, o peso pra você recorrer à procrastinação. O problema é a facilidade, né? Exatamente. O problema é que o cara faz aqui. Mas também tem uma outra questão chave nesse ponto que as pessoas muitas vezes desconsideram, que é procrastinação vem de desregulação emocional. Então, se você procrastina, é porque a sua mente ela não tá satisfeita com o que você tá fazendo bastante para te deixar engajado naquilo. Então, o que é que falta? Você, talvez falte informação, você aprender melhor os resultados daquilo, talvez você precise de paciência, porque você só vai valorizar aquele comportamento com repetição, é o caso de estudar, ler, treinar. Então, surge esse problema, mas isso também aponta para uma tendência nutricional até. A forma como você come no seu dia a dia influencia muito o quanto de dopamina você produz. Então, por exemplo, ingestão de vitaminas, complexo B é algo muito relevante. Tem gente que, por exemplo, tem que consumir também ômega 3, que é uma coisa que tem muito mais em alguns tipos de peixe, que na nossa dieta não acontece tanto. Sim. Então, é uma gama de suplementos, magnésio. Então, são vários pontos que você pode atacar para você se tornar uma pessoa menos impulsiva. Às vezes, o que você precisa é uma lição de moral. Às vezes, é uma noite de sono bem dormida. Às vezes é uma informação. Exato. Tudo isso converge para que você procrastine menos. E uma vez que você consertou a sua vida, digamos assim, que é o meu caso. Hoje, eu já levo isso muito a sério há um bom tempo, de dormir bem, alimentar bem, treinar. Quando eu vejo que eu tô procrastinando, em geral eu vejo que eu procuro, uma das primeiras coisas que eu procuro é meu sono, inclusive, e é uma correlação muito massa, cara, porque eu vejo que os dias que eu fico mais impossível é quando eu durmo mal. É muito claro, assim, é óbvio. Mas eu começo a ver, tá, o que mais tá faltando aqui na minha vida pra que eu queira fazer isso mais pra mim? Cara, eu tenho uma métrica, deixa eu abrir um parênteses, que é a seguinte, eu tô tomando banho gelado todo dia, né? Porque, cara, me lembra das minhas metas. Eu fiz uma promessa, vamos dizer assim, que enquanto eu não atingir uma meta, eu tenho que tomar banho gelado. E todo dia eu lembro da meta, automaticamente, porque tá ficando ruim já de tomar banho. Se eu dormir mal, cara, pra tomar esse banho gelado, velho, é tipo, se tu dormiu bem, cara, o sofrimento não é tão sofrido. E quando tu dorme mal, velho, é tipo assim, dá vontade de me matar antes de entrar naquele chuveiro, velho. Exatamente. É doideira total, mas prossigamos ali, só pra... Boa, então é isso. Você reúne as fontes de informação que aquilo tem. E uma parada engraçada é, você sempre tem que se dar consciência, porque às vezes não é tão intuitivo, mas quando você puder reforçar o quão bom é aquilo que você tá fazendo, mesmo que num breve exercício mental, então você terminou aqui uma sessão de estudo, você comemorar de alguma forma, você sentir que você realmente merece o descanso que você vai ter. Isso é um tipo de coisa que você, inclusive, ganha de muito bom quando você começa a ter esse trabalho focado no seu dia a dia. Porque você sente que merece o descanso que você tá tendo de verdade. E quando você se dá uma meta de, por exemplo, eu vou ter uma refeição lixo na semana, eu vou comer um hambúrguer aqui no final de semana e sair da dieta, que é uma forma de me auto-reforçar. Quando você chega nesse hambúrguer, cara, a forma como você come é como se fosse mais questão da sua percepção sobre o hambúrguer do que o hambúrguer em si. O prazer que você tem em fazer aquilo. Não só o prazer
físico-biológico, né? Uma questão de percepção. Eu mereço isso que Exatamente. eu conquistei, né, cara? E um ponto que as pessoas erram muito é que elas querem se planejar. Por exemplo, eu quero fazer X horas de estudo hoje, só que elas não sabem nem ao menos as capacidades que elas têm. Então, vou trazer um exemplo prático. Como assim? A pessoa não... Ela não sabe a própria capacidade que ela tem ao se planejar em fazer aquilo. Tá, ela superestima. Exato, ela superestima. A gente passa por diversos vieses. A gente tem um viés em que a gente sempre superestima o tempo em que a gente vai fazer alguma atividade. Então a gente acha que... Ou, quer dizer, subestima. A gente sempre acha que vai fazer menos do que é na realidade. Isso acontece muito na minha vida. E uma coisa que melhora muito esse quesito é você metrificar. Que eu acho que é o grande erro que as pessoas cometem hoje quando se trata de planejamento. Eu tenho um sistema de metrificação que acontece da seguinte forma. Eu anoto. Sempre que eu termino uma tarefa, eu tenho um bloquinho de notas no celular. Sempre que eu termino uma tarefa no meu dia, eu falo 2 horas de foco. É um grupo de anotação só com você no WhatsApp. Que na verdade eu não uso o WhatsApp pra não me distrair. Eu baixei um aplicativo só pra isso, que é o Signal. Que é uma espécie de WhatsApp que usam nos Estados Unidos. Pô, eu tô anotando tudo aqui, hein, cara, depois desse zap aí. Cara, muito bom. Signal, o nome ele é igual um WhatsApp, ele mantém a privacidade, enfim. Terminei meu bloco de foco, 2 horas de foco, eu jogo lá, 2 horas. E aí eu vou fazendo isso com o decorrer do meu dia e eu só metrifico o que é importante pra mim no momento. Então, eu gosto de separar minha vida em 3 áreas principais hoje. Treino, estudos e trabalho. Então, eu explico o que eu fiz, vou pro descanso e no próximo bloco de novo eu mando mais uma mensagem de novo registrando o tempo. E aí quando eu chego no final do dia, eu pego todas essas mensagenzinhas que eu mandei no final de cada bloco e eu faço um mini relatório. E aí eu tenho uma noção do meu foco diário. Só que aí que tem um problema também, porque as pessoas acham que trabalham 8 horas por dia, mas elas não trabalham 8 horas por dia, elas trabalham 3, 4, porque elas não têm foco profundo de verdade. Então a minha categorização é, quando eu vou metrificar algo que eu tô fazendo no meu dia, eu tenho que ser extremamente rígido e só metrificar o que é líquido. Então, uma aula minha da faculdade dura 2 horas. Quando eu termino a minha aula, eu registro 1 hora e 40 no bloco. Porque eu fui no banheiro no meio da aula, eu tive intervalo, teve uma hora que eu saquei o celular por algum motivo, enfim. Então, você tem que ser muito honesto consigo mesmo. Você tem que realmente traçar as metas de acordo com... ou traçar a metrificação da forma como ela deveria ter sido. E aí, quando eu reúno esses logs diários, que eu chamo isso de log, é um log meu do quanto que eu produzi hoje, e eu chego no final de semana, eu faço uma reunião, uma revisão semanal de todos esses logs e eu começo a ver. Consigo, por exemplo, ver que na terça-feira, que foi realmente o dia que eu dormi mal, eu tive uma quantidade de horas média menor que as outras. Caralho. E aí eu consigo ter uma autoanálise, cara. E é engraçado que, assim, isso me deu uma noção da minha rotina que nenhuma outra ferramenta que as pessoas falam nas redes sociais me deu antes. Simplesmente por eu metrificar o que eu tô fazendo. E é um esforço que você gasta menos de 5 minutos por dia. Terminou uma atividade, escreve. E aí no final do dia você reúne, faz revisão semanal, revisão mensal. E aí a parte mais divertida é você ver o quanto você cresceu de uma semana pra outra. Que tu conseguiu focar Exatamente. Mais. Eu lembro que na primeira semana que eu metrifiquei, se não me engano, foi em torno de 7 horas médias diárias de foco líquido. Caralho, é muita coisa, mano. Exato, é porque eu sou muito imerso nisso, realmente. Eu também considero treino, então acaba aumentando o tempo, né? Tá. E aí, semana passada, eu fiz 7 horas e 50. Semana retrasada, eu fiz 8 horas e meia. Essa semana, eu tô com a média de 9 horas até agora, contando com o dia de hoje do podcast, que eu não metrifiquei ainda. Então, você tem essa noção, e óbvio que chega o final de semana, você vai descansar um pouco, e aí você começa a reduzir essa média. Então, acaba se equilibrando em geral. Então, e a parte mais legal você se metrificou, você entendeu o seu nível de performance basal diária, aí você traça a sua meta. Então, há 2 semanas atrás, eu tô fazendo aqui em torno de 7 horas por dia, médio. Tá, essa semana eu vou tentar fazer 7 horas e meia. E aí você vai aumentando isso gradualmente, mais uma vez com aquele reforço de que você tem que mirar alto. E mirar alto envolve você entender a sua capacidade e dar o melhor potencial que você pode dar na condição que você tem hoje. Então, você vai traçando essas metas. Por exemplo, a semana passada que eu tive uma taxa menor, meu pai veio me visitar. Então, eu vou sair com meu pai aqui pra jantar com ele, eu vou perder um tempo, então tudo bem. Eu vou setar a minha meta menor que isso, menor que o de sempre. E aí eu vou traçando essa metrificação, entende? E é realmente surreal a noção que você ganha do seu dia a dia. Cara, é muito diferente. Teve um dos insights, assim, vamos dizer, mais poderosos que eu tive aqui com o Sem Groselha foi perceber que eu trabalhava menos do que as pessoas que sentavam aqui nessa cadeira e que eu também descansava menos. Então, resumidamente, o fracasso, né? Não vou dizer o fracasso, né? Mas a sua falta de sucesso, a sua falta de ter um resultado extraordinário, muitas vezes está relacionado com
tu não focar na hora que tem que focar e descansar na hora que tem que descansar. Porque eu olhava, porra, caralho, cara, o Wesley, velho. Eu ia trocar ideia com o Wesley e falava, cara, esse maluco, ele descansa muito mais do que eu. Eu tô trabalhando mais horas por semana do que esse cara. O cara trabalha, velho. Só que daí eu olhava e eu, caralho, velho, olha quanto tempo que eu não tiro uma porra no final de semana, olha quanto tempo que não sei o quê. Daí eu fui perceber, mas é isso mesmo. Daí eu fui percebendo aos poucos assim, eu falei, cara, eu sou burro. Você falhou o alvo. Falhou o alvo. Porque, cara, tu tá ali, pô, senta pra trabalhar, daí tu faz essa porra ali. Ah, não, tu pega o celular. Aí tu levanta, tu vai pegar água. Aí tu levanta, não sei o quê. Daí tu tá fazendo um trabalho, tu recebeu uma mensagem, tu começa a fazer outro trabalho, tu não sei o quê, tu... Quando tu viu, amigo, tu ficou 9 horas, cara, e tu não terminou nenhuma coisa, tu terminou 3. Tu tinha uma lista de 10 tarefas. Tu terminou 3. E tu tinha certeza que tu ia fazer aquelas 9 em 1 hora, porque tu já metrificou errado, porque tu não tem métrica. E aí tu se distrai. Aí é um inferno, cara. E aí chega final de semana, tu não consegue descansar. Tu vai ver a porra de uma série na Netflix, tu fica pensando que eu sou um bosta, velho. Eu não terminei minhas tarefas, porque eu não consegui focar, porque eu me distraí com aquilo, porque não sei o quê. Mas aí tu tá exausto também. Aí tu não trabalhou direito, tu não descansa direito. E aí quando tu vê, tu infarta. E tu tá com o cabelo branco, velho. É isso. É assim que se infarta, velho. Sabe o que é isso, cara? O quê? Desdaimonia. É exatamente o que eu falei no início do podcast. Você não sente que sua vida tá arrumando da forma como ela deveria. Então, deixa eu puxar um ponto bem interessante aqui. Além de eu anotar a quantia de horas que eu tô metrificando, justamente pelo fato de que, eu citei o exemplo da aula da faculdade, dura 2 horas, mas eu anoto 1 hora e 40, eu sei o que me fez ter que anotar 1 hora e 40. Ou seja, quando eu me distraio, eu anoto. Tu observa o teu comportamento. Eu observo. E é um pouco difícil no início você criar essa consciência, sabe? Uhum. Mas, cara, 2 semaninhas eu já tava totalmente alinhado com a ferramenta. Eu já tô fazendo isso há uns 3 meses. Essa Signal que tu falou. Signal. Sinal mesmo. É, exato. Então, você começa a entender o tipo também de atividade que você tende a procrastinar mais, que você tende a se distrair mais. Então, eu via que, por exemplo, tinham algumas aulas da faculdade que não eram aulas tão úteis para o meu contexto de vida hoje, e eu ficava desmotivado. E aí, quando eu ia comparar o tempo líquido que eu tinha na aula, tu via a diferença. Era menor. Justamente porque eu me distraía fácil. Então, é você ter essas noções também do que te faz se distrair. E aí, você começa a ter inputs. Você começa a ter informação, tá? Se eu tirar o celular de perto de mim quando eu tô produzindo aqui, eu vou conseguir me distrair menos. Então, tá, eu entendi que o celular é uma arma contra o meu foco, enfim. Aí eu entendi outra, que é, quando eu tô em casa, por exemplo, isso é algo que infelizmente é estrutura que você não muda tão fácil, mas uma pessoa te interrompe, uma irmã te interrompe, aí você entende, tá, isso aqui é uma interrupção, o que eu posso fazer dentro desse jogo? Uma coisa que eu já cheguei a fazer lá na minha casa, quando eu morava com meus pais, eu colocava um papelzinho lá, e aí eu escrevia. Não enche o saco. Não me acorda X hora, não... Sei lá, tô estudando, é uma coisa que você pode fazer. Então, é sempre você ter essa criatividade. E a grande parada é que a forma como você produz e como você descansa com profundidade, ela se retroalimenta. É um loop. Como assim? Porque quanto mais você descansa, melhor vai ser a sua saúde mental, e aí melhor você produz. E aí você vai precisar descansar menos, porque você matou as tarefas mais rápido. E aí você vai nesse ciclo de melhora contínua, né? Ciclo do sucesso. É o do ciclo do fracasso. Exatamente. Só que aí a gente também tem um lado contrário, que é, se você se distrai, você não tem um descanso profundo, você piora a sua saúde mental, que vai te tornar menos capaz de focar, que por fim vai ser um looping, e aí que a gente vê hoje que um adolescente não consegue passar, sei lá, 3 minutos da aula sem tocar no celular. Então é isso que a gente vê. E cara, eu sou muito pessimista sobre até onde isso vai chegar. Porque principalmente agora com IA, o refinamento dos algoritmos está se tornando algo tão... Tu tem usado bastante IA? Eu uso bastante. Uma coisa que eu gosto bastante de fazer é quando eu tô estudando e eu peço para ele trazer fontes daquilo que eu tô fazendo e de outras áreas. Então, deixa eu trazer um contexto. Eu tô fazendo um estudo aqui sobre o sono. E ele tem um dado de que o sono profundo, por exemplo, para as pessoas, ele é, em média, quando ele é adequado, é em torno de 20%. Uhum. E aí eu vou e puxo, tá, agora me traga 5 outras fontes testadas, por exemplo, em outros países. Então, isso me ajuda bastante, mas uma ferramenta que eu gosto muito também de usar inteligência artificial é gravar um áudio de uma conversa que eu tenha. Por exemplo, o próprio áudio desse podcast, você que está aí assistindo, você pode baixar no YouTube depois em MP3. Você joga na inteligência artificial e você tem uma ampla gama de coisas que você pode fazer. Você pode transcrever o áudio, e aí você pega a transcrição desse áudio, você joga na IA e pede, tá, resuma aqui os principais tópicos, procure pesquisas que embasem o que ele disse aqui, e aí você vai estudando em consonância com a inteligência artificial, sabe? É algo que me ajuda muito hoje. Quando eu tenho uma aula muito importante, às vezes eu gravo ali, de fininho, vou e depois
anoto lá no ChatGPT. Eu tô pra fazendo revisar. bastante isso, cara. Eu tô usando até de vez em quando o Cloud, sabe? Aquele... Cloud Note. Aí Sim. gravo, jogo. Eu faço tudo no GPT, cara. GPT, depois eu jogo ali. Meu Deus, cara. O meu GPT ali... Eu falei pro Gabriel outro dia, eu tô quase chegando na AGI. Eu acho que os caras vão falar, caralho, ó, o maluco ali no Brasil, o cara chegou, velho. Pois é, cara. Tô Pois usando pra fazer tudo, mano. Eu boto às vezes o fonezinho, boto ele naquele modo diálogo ali, né? Lavar a louça aqui, ó. Várias ideias. Que assunto que eu vou me aventurar hoje? Só que nisso também tem um perigo muito grande, cara. Qual? Que é... Você delega a capacidade mental que você deveria desenvolver para o ChatGPT. Cara, mas eu discordo parcialmente desse argumento. Sim. Porque eu me esforço muito pra dar um input pra ele. Tipo, assim... Não tô dizendo... Cara, é óbvio que eu boto aqui, faço uma pesquisa sobre X, Y, Z. Mas a grande magia do ChatGPT é tu usar a tua criatividade pra fundir assuntos e raciocínios. Então eu falo assim, cara, correlacione a transcrição desse áudio do episódio que eu gravei com o Breno com o conceito da filosofia de Nietzsche sobre o homem buscar a potência, se tornar o super-homem, misturado com letras de músicas de rock famoso dos anos 80 que falavam sobre desenvolvimento pessoal. Aí o ChatGPT vem... Cara, daí eu piro, velho. Eu não me sinto ficando burro fazendo isso, eu me sinto ficando muito mais inteligente. Isso te torna mais inteligente, mas o quão mais você poderia ser se você tentasse fazer essa relação por conta própria com a Eu sua acho que própria menos, cabeça. cara. Menos? Eu acho que menos, pô. Eu acho que me torna melhor, velho. Eu acho que... Porque eu não uso aquilo como uma fonte de recurso. Eu uso aquilo como uma fonte de aprendizado. Cara, Sim. eu iria conseguir ler toda a obra do Nietzsche pra correlacionar com o episódio que eu gravei contigo, sendo que eu não li o Nietzsche inteiro ainda. Cara, eu não ia ter. Mas eu consigo pegar esses pontos em Tudo comum bem, perfeito. e entender esses conceitos e ver como eles se correlacionam. E aí eu tô tendo uma percepção mais profunda do teu episódio, mais profunda de Nietzsche, né, no que tange as duas questões, e eu obter aquele conhecimento que, no final das contas, é o conhecimento que eu estou motivado pra obter, porque eu digitei o prompt. Então ele me entrega só o que eu tô motivado com a informação correta. Eu não tô ficando mais burro com o IA, velho. Não tá. Não, de fato, pra isso é muito útil. É só um ponto de alerta que eu levanto. Porque o que eu vejo hoje, principalmente na faculdade, é o cara que recebe o trabalho, joga o roteiro no ChatGPT e acabou. É que isso aí se deve ter se tornado irresistível, cara. Eu saí da faculdade antes de Você não tem acontecer noção. isso. É 99% das Isso pessoas tu que estudando fazem num isso. curso pica. Sim. Tipo, teoricamente com pessoas que Exato. querem ser muito Exato. bem-sucedidas. Então a gente vê que dentro do funil, ainda assim é uma tendência. E eu não tô dizendo que é errado, é só você ter um bom senso de saber quando que você precisa desenvolver aquela skill. Então, por exemplo, você pedir para o ChatGPT reescrever o seu texto. Tudo bem, para você ter uma noção de como ele poderia ser melhor, ok, mas você sempre usar ele para reescrever um texto que você tá fazendo, assim você piora muito a sua própria escrita. Sim. Porque você deixa de ter o input O esforço, necessário para, né? exato, o esforço que você teria para desenvolver a habilidade. Uhum. Então é muito importante ter esse senso. Mas no geral, os usos que eu tenho para inteligência artificial giram em torno disso. Uhum. Como é que é na tua faculdade, cara? Por que tu tá fazendo? O que tu tá fazendo? Como é que tu enxerga a concorrência? Eu vejo que sempre tu posta Perfeito. nos final de semana uma fotinho na biblioteca estudando, né? Sim. Sem ninguém, e tu fala, cadê a porra da concorrência? Cara, eu acho que a melhor forma é a gente voltar alguns anos atrás. Deixa eu contar um Por overview favor. da minha história. Então, eu acho que um ponto de partida muito bom é quando eu tinha 12 anos. Eu ouvi uma frase de uma música bem famosa do Avicii, aquela The Nights, aquela frase: One day you leave this world behind, so live a life you will remember. Tipo, viva uma vida da qual você possa se lembrar porque você vai deixar esse mundo. Diante dessa frase, eu escrevi uma outra frase própria pra mim, que era: chegue no final da sua vida com um sorriso no rosto. Era essa a ideia. Só que o problema era, quem o Breno era na época? Eu era um menino que jogava videogame o dia inteiro, que não tinha perspectiva de vida, que era sedentário. Então, o que isso se traduzia? Tá, eu quero ser feliz, eu quero olhar pra trás com um sorriso no rosto, então eu vou curtir o dia inteiro, vou sair pegando um monte de menina, e minha vida vai ser isso, vai ser prazer, vai ser fast food, enfim. E aí eu fui amadurecendo, e o vício que eu tinha em videogames foi algo que, ironicamente, me impulsionou. Porque meus pais me davam um jogo de videogame, aqueles de banquinha de revista, sabe? De PS2 e tal. Eles me davam um a cada 2 semanas, um mês. Eu zerava um jogo em 3 dias e eu não tinha mais o que fazer da minha vida. Tu não saboreava. Exato. E aí, é que eu sempre fui um cara muito, assim, muito acelerado, muito intenso no que eu tava fazendo, etc. E aí eu vi que não ia funcionar, eu precisava arranjar uma forma de ganhar dinheiro pra comprar meus jogos.
E aí foi lá que eu pesquisei com 12 anos Caralho, no YouTube. a motivação do cara, velho. Eu pesquisei com 12 anos no YouTube como ganhar dinheiro sendo menor de idade. E foi aí que tudo começou. Dos 12 aos 16 eu trabalhei com diversas coisas na própria internet, porque era a única coisa que eu poderia fazer. Tipo o que tu fez aí? Eu fiz venda de coisas importadas na minha cidade, eu vendia curso de vender curso. Tem até um anúncio que eu gravei mentindo minha idade com 13 anos, dizendo que tinha 15, com o máximo de dinheiro na mão. Caralho, Posso velho. mandar aí pra vocês depois. E eu vendia conta de Instagram que eu crescia e vendia depois. E eu tentei tanta coisa, cara. Day trade, dropshipping. Por quê? Porque eu via uma novidade, eu passava 3 meses em algo e aparecia a nova propaganda, a nova coisa do momento, e aí eu desistia. E tudo bem que eu aprendi muito nesse processo de 4 anos. Mas eu sempre olhava pra trás e eu via que não compensou o esforço que eu tive ali, porque eu simplesmente não tive paciência pra esperar o negócio começar a dar resultado. Uhum. Eu não tinha visão de longo Se prazo. tu tivesse persistido em uma dessas frentes, Exatamente. talvez tu tivesse tido resultado. Exatamente. E aí, em torno dos meus 16 anos, eu assisti um desenho chamado Midnight Gospel. Não sei se tu já ouviu falar. Já vi. Mó brisa. Então, cara, muito O cara bom. é podcaster ainda. Exato. É um desenho feito pelo criador de Hora de Aventura em cima de um podcast. Então é uma animação em que as pessoas vão conversando dentro do que é o podcast na vida real. Uhum. E aí, o último episódio, e não tem ordem cronológica, tá? Se você quiser assistir só o último episódio, você não vai deixar de ter sentido. É uma conversa do dono do podcast com a mãe dele, que tá morrendo de câncer terminal. Uhum. Então, é uma conversa muito complexa, muito profunda, e quando eu ouvi aquela conversa com 16 anos, a minha cabeça de que eu só queria curtir e tudo mais, e eu entendi de verdade o que era morte, a partir aquilo foi a informação que eu precisava, sabe? E aí eu entrei numa crise existencial, cara. Foi um negócio assim que eu passei dias pra baixo, qual que é o sentido da vida, que é uma pergunta que eu tô sempre procurando responder de Mano, eu outras tive isso aí formas, numa enfim. experiência parecida, assim. Eu descobri a morte. Eu tinha minha agenda, né? Uma agenda online ali, quando eu tinha um celular. A Sim. gente é outra geração, né? Eu tinha um celular ali que marcava, daí eu tinha a data de aniversário da minha família, ficava marcada. Daí um dia eu tava dando uma brisa ali, pá. Novo, assim, né? Mexendo no celular, era tecnologia nova na época. Eu fui parar na puta que pariu, assim, tipo 2080, né, velho? Daí eu olhei assim, caralho. Daí eu fui navegando, eu olhei assim, caralho, ó, aniversário da minha avó. 150 anos. Falei, cara, não vai fazer 150 anos. Aí eu olhei meu tio aqui, caralho, 80. Será que vai estar com 80? Daí eu me toquei, caralho, as pessoas vão morrer, velho. A vida vai passar. Exatamente. Isso muda a tua Muda percepção. totalmente, cara. Acho que todo mundo tem um momento que a pessoa se liga. As pessoas morrem. Exatamente, exatamente. E nisso, com os repertórios que eu tava tendo, de já ter começado a trabalhar, meus objetivos começaram a mudar. Então ali eu já tinha uma intenção muito mais intensa do que eu queria pra minha vida. Só que aquilo, em vez de ser jogar videogame o dia inteiro, viajar ainda era, mas, sei lá, curtir, enfim, era, cara, eu vou ter 1 milhão antes dos 25. Isso com 16 anos, essa era a minha meta. E tudo bem, aquilo foi um grande pontapé inicial pra eu começar um projeto que eu que eu me prenderia, eu só cogitaria sair quando eu realmente tivesse dado certo pra não ser uma desculpa pra fugir pra uma nova novidade. E foi aí que minha página surgiu. Eu tava no meio do 2º ano da escola, e aí eu uni o útil ao agradável. Eu sempre quis falar de produtividade, foi sempre algo que eu gostei muito na minha trajetória. E aí as coisas foram se desenrolando. Acabou que eu sempre tive essa necessidade de, já que eu era um cara muito acelerado, de tentar fazer um pouco mais do que eu tava fazendo. E aí acabou que eu comecei a ver que meu rendimento estudando em casa era menor do que se eu tava na escola e eu já sabia o vestibular que eu queria fazer. Tu metrificou. Eu metrificava, tu já sim, metrificava eu as coisas. entendia. E eu via que ali eu tinha um ritmo muito maior estudando sozinho, e eu tomei uma decisão que foi muito difícil na época, que eu decidi largar o 3º ano, basicamente. No início do 3º ano, eu larguei a escola pra ficar estudando de forma autodidata em casa. Caralho. E aí eu fiquei nessa por alguns meses, assim, passei no vestibular um pouco antes da hora, e aí eu vim pra São Paulo morar sozinho com 17 anos, uma grande loucura, e etc. E aí, dando um salto no tempo pra o ano E passado... tu passou na faculdade pica, pô. Sim, sim. Um negócio, né? Diga-se de passagem, né? Precisava estudar pra passar. Sim, pois é. E aí, chegou no ano passado, e aí eu tinha esse hábito que você falou de ir todo sábado pra faculdade, gritar, cadê a concorrência? Porque eu via a sala vazia, e aquilo inflava o meu ego. E no meio do ano passado, a minha meta do ano era escrever o meu livro. E eu via que na metade do ano, metade não, na verdade, lá pra setembro, mês 9 do ano por aí, eu não tinha escrito metade do que eu tinha escrito pra o livro. E nesse meio tempo também, eu comecei a ter contato com uma obra chamada Vagabond, que é um mangá. Não sei se tu já ouviu falar. É uma que tu fez um vídeo sobre Sim, eu já fiz um vídeo sobre. a água. E não sei o Sim, que é eu já isso. fiz um vídeo sobre. E
O Vagabond, ele conta a história do maior espadachim que viveu na vida real, mas de uma forma ficcional. E esse cara é o Miyamoto Musashi. Então, dando todo o contexto da vida dele pra vocês entenderem a conexão que eu tô fazendo. O Miyamoto, ele nasceu numa cultura que enaltecia os samurais. Ele era uma criança que foi, digamos que foi embutido na cabeça dele uma necessidade que ele tinha latente de ser o melhor de todos. Uhum. Então ele tinha uma meta desde criança, que era, eu quero ser invencível sobre o sol. E nisso ele tinha muito talento, ele foi se desenvolvendo, foi se tornando realmente o melhor espadachim, e chegou uma hora em que ele batalhou com 70 homens em uma única batalha. E é engraçado que aí, quando a gente vai ver mais de perto, ele colocou só na cabeça dele o seguinte, tá? São 70 batalhas diferentes, um a um. Então ele ficou realmente focado no momento, é uma cena bem feia. Mas o grande ponto de como que esse mangá mudou minha vida é que depois que ele finalmente termina essa batalha e ele sai vitorioso, a pergunta dele é respondida de certa forma. Agora eu sou invencível sobre o sol. Eu sou o melhor de todos. E agora? E aí que começa toda a trajetória do mangá de um arco de redenção do protagonista. Caraca, velho. Que ele vê que por 22 anos na vida dele, ele buscou um objetivo vazio. E aí o mangá traz diversas lições, ensinamentos sobre a vida, sobre o que é ser uma pessoa boa, o que é realmente mirar alto, de certa forma. E eu via que o que o Musashi queria pra vida dele era a mesma coisa que eu tava desejando pra minha vida. Eu quero ser milionário antes dos 25. Eu quero chegar em X ponto. E aí eu tracei a conexão que é, cara, eu nunca vou ser bom. Eu quero ser o melhor, eu sempre fui uma pessoa muito competitiva, eu quero ser bom, mas eu via que ali eu só tava alimentando algo vazio. E essa foi, digamos que a segunda grande crise existencial da minha vida. A primeira foi quando eu descobri a morte, e a segunda foi quando eu entendi que o que eu tava querendo fazer pra arrumar contra a morte, de certa forma, era algo vazio. E, dito isso, eu comecei a rever todas as minhas crenças e eu comecei a reparar que muita coisa na minha vida vinha simplesmente por ego. Esse próprio quesito do cadê a concorrência, sabe? Que eu chegava no sábado na faculdade e tava vazia, tô me dedicando aqui sábado e domingo todos os dias, eu tô me mostrando nas redes sociais como essa pessoa produtiva, mas no fim, se eu olhava mais pro fundo do meu ser, pro âmago do meu ser, eu só era um cara inseguro, que não tinha um senso de mim mesmo, e eu só queria fazer aquilo porque eu precisava daqueles números, daquela atenção das redes sociais, de tudo pra me autovalidar. Uhum. E foi aí que eu comecei a realmente rever minhas crenças e uma coisa que eu fiz ali foi começar a me perguntar por quê. No sentido de, tá, por que eu faço isso? Por que em cima de por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E eu via que, inevitavelmente, eu chegava no vazio. Na verdade, em qualquer instância eu chegaria no vazio. Se eu fizesse aquilo, por exemplo, hoje... Um niilismo, assim. Hoje eu também, se eu pergunto por quê, atrás de por quê, atrás de por quê, atrás de por quê, vai chegar uma hora que também vai ter um vazio. Porque eu preciso de uma premissa. Mas a questão é que nessa época eu não tinha nenhuma premissa sequer do porquê que eu deveria viver, certo? E diante daquilo, e eu entendendo que realmente o que importava não era eu ser uma pessoa boa ou eu alcançar um patamar X na minha vida, e sim eu trilhar um caminho que realmente me levasse a isso de forma genuína, de forma que eu deixasse de querer ser um cara bom no sentido de bonzinho e passasse a ser um cara bondoso, que ele é bom por essência, não porque ele busca isso por estética ou pelo que outras pessoas pensam. Validação, etc. Aí tudo começou a mudar. E diante disso, qual que é a minha resposta? Tá, se eu realmente preciso ser bom em quesito de essência, de buscar a bondade, bem, eu preciso mirar alto. E qual foi a coisa que eu fiz? No meio do caos da faculdade, eu também tava criando uma startup de criação de conteúdo. E além disso, eu também tava escrevendo livro, né? E aí, no caos de tudo, eu falei, cara, eu não vou terminar o livro desse ano do jeito que tá. E aí, o que eu posso fazer hoje? Qual que é a mira mais alta que eu posso trazer pra minha vida? Pra que eu realmente possa ser bom pela primeira vez, talvez, e realmente buscar dar o meu melhor em algo que eu nunca dei de verdade. E aí eu reservei um evento no auditório pra montar sozinho, pra lançar um livro, fechei o contrato, só que o livro nem existia. Isso faltando 2 meses e meio pra acabar o ano. E 50% do livro escrito. Uma meta, digamos, ousada, no mínimo ousada. E aí foi aí que tudo começou a mudar na minha vida, cara. Foi um grande turbilhão, assim. Eu tive que aprender o que era perder noite de sono por não ter escolha. Eu tive que aprender o que era criar cabelo branco. Tô no seu caminho aí já. Tá rolando aí? Alguns, cara. Daqui a pouco vem a criar tique no olho de estresse, sabe? Sentir realmente o problema que é não ter essa profundidade no foco e no descanso. Só que deu tudo certo. Eu organizei o evento e
E aí, tudo bem, terminei o evento e aquilo me deu um senso de realização, lançar o livro, que eu nunca tinha tido na minha vida. E aí eu entendi, cara, eu preciso ter uma amostra melhor disso, entender como que eu replico isso a longo prazo. E foi aí que eu entrei em contato com mais detalhes na obra de Viktor Frankl, que é aquela obra que eu citei hoje mais cedo, do Holocausto, enfim. E ele traz essa premissa de que você precisa de um sentido e você precisa encontrar um porquê para inserir esse sentido, digamos assim. Você precisa tapar o buraco do vazio, que é sempre que você perguntar porquê atrás de porquê na sua vida. E esse é um exercício muito importante. Mas é uma invenção. Não, eu não diria que é uma invenção, porque você está trazendo um critério objetivo a partir da complexidade do mundo, e esse critério ele precisa ser estável, no sentido de eu não vou simplesmente colocar como meta para mim que eu vou ser o melhor, porque isso não é estável. Se eu chego nesse ponto, eu, de certa forma, vou encontrar o vazio. Então, qual que é o ponto que eu consigo persistir ao longo do tempo que vai me dar um significado? Então, o caminho muda. É o caminho para ser bom. É o processo. E o que eu fiz na minha vida desde então foi dar um foco gigantesco para o que eu tô fazendo hoje, no presente, e não tanto mais em focar em metas específicas para minha vida, por mais que elas sejam importantes para direcionar. Mas eu criei um senso muito importante de o que é verdadeiro para mim. Eu criei um código moral, digamos assim. E nisso é muito importante você ter essa noção do que você valoriza, porque se a gente parar pra pensar, a gente sempre se move por uma hierarquia de valores. A gente sempre tá guiando a nossa atenção para aquilo que a gente mais valoriza no momento. E isso muda constantemente. Então, se você tem os seus valores escritos num papel, se você entende de verdade o que você valoriza e por quê, se você pergunta o motivo básico por trás de cada área da sua vida, tá, por que eu tô treinando? O meu porquê nessa época era, cara, eu quero melhorar meu shape. E não que isso seja necessariamente errado, mas eu via que, tá, vamos supor que eu chegue no shape. E aí? E aí, exato. Então, o ponto é você passar a jogar um jogo infinito. E aí, traz aquele conectivo com a ideia que eu trouxe do início do vídeo, que é, você não vai mirar em ser bom, porque você nunca vai ser bom de verdade. Mas quando você traça o caminho, você trilha um caminho, um processo, você paradoxalmente começa a ser bom por não querer ser bom. Porque a bondade tá no próprio trilhar do caminho, que acontece justamente quando você deixa de colocar isso como uma prioridade. Uhum. Você meio que se desconecta do seu ego de certa forma, e com isso você cria uma visão de si mesmo muito mais completa. E aí entram ideias, por exemplo, que aquele quesito de Carl Jung, da sombra, de que para esse processo ser algo efetivo, você precisa vasculhar maldade em você. Então você precisa ver as partes de você que estão te freando de certa forma, suas amarras, seja seu passado, seja traço de personalidade. Então, quando você vasculha essa capacidade para a bondade, você começa a ter um critério de decisão e uma motivação muito maior também para essas coisas boas. Uhum. E quando você entende, tá, por que eu quero essa maldade aqui? Por que eu quero fazer isso que eu sei que nitidamente é pior para mim? E aí você entende, tá, tem um background aqui que, por exemplo, eu tenho, isso é algo hipotético, não é a minha vida, mas eu tenho uma situação em que eu tenho aqui, cara, um trauma de infância. E eu preciso resolver isso com terapia. Tá, essa é uma opção. Ou você simplesmente tem um distúrbio, você tem talvez TDAH, não como as pessoas pensam hoje, que é simplesmente aquela ideia de que você não tem atenção, porque ninguém tem atenção hoje, né? Sim, mas você tem o cara não dorme, toma... Exato, você tem a doença de verdade, então isso é um outro ponto. E aí você vai vasculhando os seus problemas. E é muito importante a gente ter essa visão da nossa capacidade para o mal, cara, porque a gente sempre subestima ela. A gente sempre acha que a gente é bonzinho, de certa forma, porque a nossa mente sempre vai tentar nutrir uma imagem de nós que seja boa, porque isso nos conforta, mesmo que ela seja artificial. A gente sempre encontra uma justificativa para os nossos comportamentos. Exatamente. A gente não se sente Exatamente. incompatível, né? A gente não sente que o que a gente faz é incongruente com o que a gente pensa. A gente encontra uma justificativa, não, mas eu fiz isso por causa disso. É difícil, cara. É bem difícil, a gente tem uma capacidade muito grande de se enganar. E foi aí que eu tapei o buraco, digamos assim. E que Qual foi a sacada que eu tive? Colocou? Cara, se eu quero rumar contra o sofrimento no sentido mais existencial possível da coisa, o que vai nutrir uma visão minha, de mim mesmo, que seja a melhor possível, é me alinhar com a verdade. E isso é muito complexo, mas eu coloquei, digamos que no topo da minha hierarquia, essa ideia de ser verdadeiro. E o que seria ser verdadeiro? É você ter a humildade de assumir a autorresponsabilidade sobre a sua vida, e não só no sentido de entender que a causa para algo ruim que você teve é culpa sua,
mas de entender que você deve ser verdadeiro também na forma como você fala. Por exemplo, de não mentir pra se autopromover, entende? De você viver a verdade de verdade. Porque a partir do momento em que você mente, você não tá vivendo a realidade que poderia, porque a realidade que poderia, porque a verdade faz a realidade se manifestar da forma como ela é. Então, quando você não conta a verdade, você cria um mundo que não deveria existir. E esse mundo, ele é relativo per se, certo? Me dá um exemplo. Vamos supor que você mentiu que você teve um resultado de X dinheiro pra você se autopromover pra uma pessoa. A partir do momento que você faz aquilo, você faz com que essa pessoa tenha uma visão de você que não é a realidade. E essa pessoa, ela vai te tratar de forma como não deveria, certo? Porque você não é essa pessoa que ela acha que você é. E nisso, quando você começa a criar uma mentira, também surgem diversos outros problemas. Porque a mentira, ela precisa ser acumulada. No sentido de, quando você conta uma mentira, para que você mantenha ela a longo prazo, você tem que colocar uma outra pra tampar a fragilidade dela que teve quando a pessoa foi explorar. Tu precisa alimentar essa Você mentira. precisa alimentar a pra mentira. ela ser forte. Exatamente. E o grande problema, que é pelo menos a forma como eu enxergo na minha vida, e que tem sido algo muito funcional, é quando eu vivo de uma forma que não é verdadeira, eu não consigo nutrir essa sensação de preenchimento, sabe? De sentido. Porque eu não tô vivendo a vida que eu deveria. Eu não tô tendo a humildade. Eu tô sendo orgulhoso. Eu tô cometendo o pecado do orgulho, digamos assim, de não aceitar o que o mundo apresenta pra minha vida. Então, hoje eu tenho muito claro essa ideia de eu quero ser a pessoa mais verdadeira que eu posso. E isso é muito complexo. Você só falar a verdade é algo até utópico, na verdade. Porque tem muitas estruturas na nossa vida que, se a gente só falar a verdade agora, podem se destruir. Vamos pensar numa pessoa que trabalha mentindo. Sei lá, um lobista, por exemplo. Não tô dizendo que todo lobista faz isso, mas... Entende? Esse jogo de manipulação. Então, vai chegar uma hora em que essa pessoa simplesmente, se ela mentir, ela coloca talvez a vida dela em risco, a família em risco, o trabalho dela em risco. Então, se ela deixar de mentir. Se ela deixar de mentir. Na verdade, todo mundo mente bastante, Todo mundo né? mente. O tempo todo, assim, é que quando a gente fala mentira, é tipo assim, ó, tu me perguntar algo e eu dizer algo objetivamente contrário do que aquele algo que tu tá me perguntando deliberadamente. Isso é uma mentira, né? Tu me pergunta, pô, tu fez tal coisa? Eu te falo, não fiz. Isso é uma mentira, assim. Mas essas mentiras menores, né, cara, elas fazem parte do nosso cotidiano o tempo todo. Aquelas white lies, né? Isso. Só que a gente tem que cuidar. Exato. A ideia minha é, cara, eu pratico bom senso aqui, mas eu nunca vou mentir pra me autopromover no sentido de falar que eu sou algo maior do que eu sou hoje. E desde que eu comecei a fazer isso, cara, a minha vida começou a mudar muito, porque eu sinto que tem uma camada de concretude no que eu faço, entende? Mas, por exemplo, quando tu ia na biblioteca e tu postava aquele tipo de conteúdo, isso pra ti era uma mentira? Não. O que Não, que era era mentira. isso? Mas era uma necessidade de validação. Era uma necessidade de validação. Hoje eu ainda faço pela brincadeira de vez em quando, claro, mas era uma necessidade de validação. O que eu falo de mentira é no sentido de você querer criar realidades pra você que estão além do que você realmente deveria estar trilhando. E aí a gente entra no quesito da jornada do herói, por exemplo, que é aquele padrão simbólico que a gente vê nas histórias, e justamente o ponto, a coisa que te faz começar a sua jornada do herói é uma fonte de conhecimento. E quando você cria uma mentira e você vive de acordo com essa mentira, essa fonte de conhecimento é naturalmente bloqueada. Você tá começando a trilhar o que seria, digamos assim, o pecado do orgulho, que a gente vê que é tão bem contextualizado na Bíblia. Então, vamos contextualizar isso com a história, que eu acho que é muito boa, que é a história de Adão e Eva. E essa é uma história que você consegue contextualizar sendo religioso ou não. Então, se você não é religioso, fica tranquilo, só preste atenção na simbologia. Então, Deus, ele traz Adão ao mundo com a finalidade de trazer estrutura e ordem para o Jardim do Éden. E como que ele fazia isso? Ele tinha que nomear os animais. Por quê? Porque quando você nomeia algo, a simbologia dentro disso, você categoriza aquilo dentro de um sistema de percepção de valor. Então vamos perceber, por exemplo, uma cadeira. Se eu chamo isso aqui de uma cadeira, eu instantaneamente tenho pra mim a finalidade daquilo, possibilidades que eu posso ter com aquilo. Então, nomear, em essência, é você dar sentido a algo. Entende? Então, Adão, ele chega no Jardim do Éden com esse papel. Só que acontece que Adão, como ele é o instrumento da ordem, ele não é completo por si só. Então, ele precisa de um outro lado. E aí Deus cria Eva.
E Eva vem com o papel de ajudar Adão a trazer essa ordem. Como que ela faz isso? Ela traz para ele uma noção do que ele não tinha noção. Ela mostra para ele o lado que precisa de assistência, digamos assim, um lado desconhecido, o lado que está sendo, digamos que, menos beneficiado, talvez. Então, ela traz esse lado caótico, que é de mostrar para a ordem o que a ordem não está abrangendo. Então, simbologicamente falando, eles têm as suas finalidades ali. E aí, quando Eva, ela vai e vê a serpente, qual que é o erro dela? Ela cai na ganância, no orgulho de achar que ela conseguiria trazer, digamos assim, abraçar, mesmo que é inabraçável. Porque Deus, ele diz que a maçã é algo que eles não deveriam mexer, aquilo ali tá de fora, é a regra. Então, ela comete esse pecado por achar que ela tem a capacidade de abraçar mesmo que é inabraçável. E isso a gente traça também muita conectividade com o próprio caráter feminino, de que a mulher tende a ser mais, digamos que, sentimental, de perceber coisas melhor que o homem, detalhes. Então, intuitivamente, né? Exato. Então, ela faz isso e ela comete o pecado do orgulho dela. E aí Adão, ele vai e comete o pecado do orgulho dele ao achar que a ordem que ele pode trazer vai até mesmo para o que é inordenável. Vai até para o que é caótico por si só. E aí ele também vai, morde a maçã. Então, os dois, eles cometem o pecado do orgulho de formas diferentes, certo? E o que eles estão fazendo em essência? Eles estão fugindo da verdade. Porque a verdade é que eles não tinham a capacidade de morder a fruta e viver da forma como eles viviam. E aí, quando eles se deparam com a verdade, da forma simbólica, eles se veem nus. Porque eles veem que eles não tinham aquela capacidade, aquele conhecimento revelou pra eles, de certa forma, o quão falhos eles eram. Então, olha que interessante, cara. E tudo isso porque eles foram tentar atender a realidade de uma forma mentirosa. Então, eles se viram nus. Entende? Então, é esse padrão que a gente consegue ver em diversas outras histórias também da Bíblia. Eu gosto muito da Bíblia, eu tenho começado a estudar ela recentemente, porque ela traz essa noção ancestral que perpetuou por milhares de anos. E um ponto muito interessante é, em geral, quando a gente vê uma história que ela é perpetuada por muito tempo, ela tende a ser simbólica. Justamente porque é um processo de seleção natural que as histórias passam. Então, não é uma história objetiva, né? Não é uma história física, real, que narra fatos, né? Ela traz um contexto quase mitológico, né? Sim, de certa forma, que passa um aprendizado. Mas essa discussão do que seria real é algo muito complexo também. Sim. Então, com certeza, mas vamos lá. Então, vamos para uma outra história aqui que eu gosto muito, que já é indo para um quesito de sacrifício, que a gente tem a história de Caim e Abel. Então, são dois irmãos e eles são os primeiros seres humanos que nasceram, digamos assim, porque eles nasceram de Adão e Eva, então são os primeiros seres humanos na Terra. E eles se veem diante do dilema, que é, eles têm que fazer um sacrifício para Deus. E o que seria Deus? É uma coisa importante de contextualizar. Eu gosto de pensar nisso como o motor que move a bondade. E o que eu quero dizer? É a força que faz a aventura girar. Digamos assim, é o que faz a ordem emergir do caos. Porque você tá num cenário caótico na sua vida e você usa dessa força, digamos assim, pra colocar a sua vida no lugar. Então, eu gosto de pensar em Deus dessa forma. E tem muita relação com o que Aristóteles diz, de summum bonum, a soma de tudo que é bom. Porque quando você traz essa ordem, você passa a viver sua vida de forma melhor e você vai justamente usar os instrumentos que o Aristóteles dizia, a coragem, a honestidade, lealdade, pra fazer isso. Então, vamos lá, eles se deparam com a ideia de que eles precisam trazer o sacrifício pra Deus, então eles precisam se mostrar, como posso dizer, merecedores da bondade, de certa forma, conectados com a bondade. Eles buscam a virtude. Exato, eles pra ser buscam recompensados com a bondade. E aí a gente tem um contexto de que Caim, ele vai e dá frutos da terra. E Abel, ele vai e dá o melhor carneiro que ele tinha, ele era um pastor. Então, e eu falo isso como uma pessoa que não é especialista na Bíblia, tá, gente? Então, vamos lá. Mas o importante é a gente pegar a simbologia aqui. Então, você tem dois sacrifícios e a grande questão é que Abel, e tem toda uma questão de detalhamento que a gente pode tirar do que eles faziam, enfim. Abel tem um sacrifício que ele é melhor recebido por Deus, certo? Ele entrega o melhor carneiro que ele tinha, a melhor ovelha que ele tinha. Já Caim, ele dá um sacrifício que não é tão bom quanto. E aí Deus vai e, digamos que recusa. Ele abençoa Abel e recusa Caim. E quando Caim, ele vê essa situação, ele se ressente. Por quê? Porque a realidade, digamos assim,
mostrou pra ele que o que ele fez não foi o melhor que ele poderia ter feito. E ainda assim, ele ainda quer ir contra o que a realidade tá dizendo. E aí o que Caim vai e faz? Ele começa a querer confrontar Deus, questionar Deus. Por que você quis fazer isso? Por que você aceitou o sacrifício do meu irmão e não o meu? Com orgulho. É o pecado do orgulho, mais uma vez, de você se distanciar da verdade. Então, ele vai e ele é rejeitado por Deus, e Deus vai e diz: o pecado tá batendo a sua porta. Então você não pode deixar ele entrar. Só que ele vai e faz isso, e ele vai e mata Abel. Ele tira a vida do irmão. E simbolicamente falando, ele, além de ter fugido da verdade por questionar Deus, ele foge da verdade de forma pior ainda quando ele vai e mata a referência. Porque ele mata o que é bom. Ele mata a pessoa que fez o sacrifício que deveria. Então, a partir disso, ele tem o pior destino que ele poderia enfrentar. Porque Deus vai e pune Caim e diz que, a partir de hoje, a terra não dará mais frutos a ele. E aí ele vai e diz: tá, mas as pessoas vão atrás de mim. Eu não vou conseguir viver dessa forma. Eles vão querer tirar satisfação com o que eu fiz, etc. E aí Deus vai e diz: os homens da terra também não vão atrás de você. Então você vai viver diante de uma realidade em que você nunca vai ter fruto no que você faz. Porque você fugiu da verdade. Você destruiu o que é bom. Então, todas essas histórias, elas dão um contexto que reforça a importância dessa verdade, de certa maneira, de você se alinhar com a realidade. Então, quantas situações na sua vida que você, como pessoa, olhou pra alguém que estava tendo um resultado melhor que você e você simplesmente tentou achar uma justificativa para aquilo que tornasse ela menor que você de alguma maneira, que seria a inveja. Então, a gente vê que tudo que você faz, que te joga contra a verdade, de certa forma, tende a fazer com que a realidade não se manifeste da forma como deveria, e assim você cria um padrão, que é você acha que você vai achar uma solução fácil para um problema que é muito mais difícil. E aí, você segue nessa linha até que você cria uma tragédia. Você cria uma tragédia para sua família, você cria uma tragédia no seu trabalho, você deixa de cuidar da sua saúde. Então, realmente, o que me trouxe essa sensação de realização hoje, que eu me sinto uma pessoa muito mais feliz, e quando eu falo feliz, é feliz no sentido mais existencial possível da coisa. Eu não sou uma pessoa que é alegre todos os meus dias, mas de eu levantar da minha cama e eu ter um senso de que hoje eu vou fazer algo que me complete como pessoa, é justamente isso de saber que eu tô rumando a favor do que eu considero como verdadeiro. E aí nisso também entra mais uma vez aquela ideia de você jogar o seu próprio jogo. Porque como que eu vou jogar um jogo de uma pessoa que ela não leva a verdade a sério e ela, por exemplo, comete golpe? Ela ganha, sei lá... Tigrinho. Ela fatura milhões de reais com um produto que não é bom. Que é só pra vender e é isso. Que não agrega o valor na vida de alguém. Então como que eu vou me comparar com essa pessoa? Então aí que entra a importância de você jogar o seu próprio jogo. Porque se você usa um parâmetro como esse pra metrificar, de certa forma você vai estar jogando o jogo mais difícil possível. Por quê? Porque, de certa forma, quando você se une à verdade, você também se une para o fato de que a vida ela tem uma tendência inexorável para o sofrimento. Então, você sempre vai ser levado a isso de certa forma. Você vai perder um ente querido, você vai, de certa forma, ter uma tragédia, sei lá, perder o seu emprego. E se você sempre tentar tapar esse buraco, querendo trazer uma felicidade para sua vida que você não deveria ter, aí você cria esse loop que você tá fugindo da verdade. E às vezes acaba até no hedonismo. Exato. E nisso entra, por exemplo, tópicos como o fato de que hoje as pessoas elas não têm esse senso da importância de você se alinhar com a verdade e elas se rendem a qualquer coisa. Por quê? Porque elas não têm um senso de significado para a vida delas. Então, tem aquela obra que é A Civilização do Espetáculo, que ela contextualiza isso muito bem, que é uma crítica muito forte para como que a cultura é hoje. O autor, Mário Vargas Llosa, é um prêmio Nobel. Ele em geral faz histórias. Tem um livro dele que eu li que é A Festa do Bode, que é uma história uma história literária muito forte, assim, muito bonita, complexa, etc. Só que ele fez esse livro que é um ensaio sobre a cultura e o que ele pensa que é a sociedade hoje. E qual que é a crítica que ele traz? Se a gente pega um contexto histórico, a partir da Segunda Guerra Mundial, a gente vê que as condições começaram a melhorar exponencialmente. Então, a gente pega aqui um contexto em que as pessoas começaram a ter acesso muito mais a alimentos, a condições de vida mais dignas, saneamento básico, enfim. A gente teve uma ascensão social muito forte. Todas as pessoas começaram a ter mais condições de vida, a pobreza diminuiu, enfim. E, diante dessa situação, a cultura que antes seria algo mais voltado, digamos assim, para desenvolver a alta classe, digamos,
aquela parcela mais concentrada da população que tinha como ter contato com a arte, com poesia, enfim, começou a ser algo mais geral. E quando a gente junta isso com o fato de que essa condição começou a ser levada ao extremo, no sentido de que hoje a vida das pessoas é muito mais fácil, para que a cultura seja geral, ou seja, para que ela abranja tudo, ela precisa, paradoxalmente, não ser nada. Porque se você vai envolver todos e sem nenhum filtro de qualidade, se você só se preocupa com a quantidade, o resultado é a frivolidade. E o que é a frivolidade que o autor define? Essa característica de uma hierarquia de valores invertida. E como que isso acontece? A partir do momento em que você é levado ao hedonismo e essa cultura de massa, você passa a perder o valor continuamente do que é melhor para você. Isso é o que seria a frivolidade. E a gente vê essa tendência de diversas maneiras hoje. Então, a gente vê que existe uma civilização que deixou de dar o valor que ela deveria dar para o que é intelectual, digamos assim, para o que é mais aprimorado, para o que é mais difícil. Porque é belo conceitualmente. Exato, para o que é belo. E ela passou a se render a tudo, porque se você quer abranger todas as pessoas, digamos assim, se a cultura quer abranger tudo sem filtro nenhum, paradoxalmente ela não vai trazer nada. Uhum. E aí surge o vazio e as pessoas preenchem esse vazio valorizando e tornando o que seria uma nova cultura coisas que não levam elas para a bondade de certa maneira. Então você deixa de trazer o valor para aquelas obras literárias que você tinha que dar uma base para uma pessoa. Porque se a gente parar para pensar, o grande papel da cultura é trazer desenvolvimento. Uhum. É você fazer com que a pessoa ela chegue na sociedade e ela encontre um sentido para a vida dela. Isso antes do cenário pós-guerra, também do pós-modernismo, era algo muito influenciado pela própria religião. Então a religião ditava a cultura e ela dava essa hierarquia de valores. Só que aí a gente entra com esses conflitos que surgiram no início do século passado, de que começou a ter uma tendência muito maior, por exemplo, ao ateísmo, a questão do niilismo, que a gente vê vários filósofos que contestam essa questão da verdade de Deus. Então é como se o pináculo, digamos assim, da civilização, que era a verdade e a bondade de Deus, ruiu. Afinal, como diz Nietzsche, Deus está morto. Uhum. E aí, as pessoas não têm um direcionamento. E elas começam a depositar isso no que é fútil. Por isso que é a civilização do espetáculo. Porque hoje... E aí existe uma dinâmica que o próprio capitalismo começa a explorar isso. Exatamente. Né? Então, a civilização do espetáculo é uma civilização que ela preza acima de tudo, e o que está no topo da hierarquia de valores dela é o que é prazeroso, é o espetáculo em si. Então a gente vê a tendência de que as pessoas hoje, elas se rendam muito mais ao que é divertido simplesmente porque aquilo é mais conveniente, e aquilo traz uma sensação de preenchimento. E quem que tem a coragem de chegar e falar, tá, cara, se você tá se divertindo aqui, você tá vivendo sua vida de forma que isso te torne feliz no momento, certo? Isso vai ser mal pra você. Você tem que ser muito chato, de certa forma, para ir contra essa tendência. É que as pessoas se viciam em felicidades pontuais. Exato. Mesmo que sejam superficiais. E mesmo que essa felicidade pontual traga uma consequência negativa a médio e longo prazo pra vida dela. Então ela prefere ir lá na porra do show da Luísa Sonza, de 4 no palco, rebolando, ouvindo uma música lixo, do que... sei lá, velho, ler um livro, desenvolver uma empresa, ter uma conversa, assistir um podcast decente, fazer qualquer coisa, tá ligado? A pessoa prefere aquilo, porque aquilo pontualmente é prazeroso, mas aquilo pontualmente é destrutivo, e a médio prazo é destrutivo e a longo prazo é destrutivo. Só que o difícil é compreender isso e dosar isso. Exato. E um elemento muito interessante é que o prazer, como eu já tinha contextualizado antes, ele vem tanto desse senso de prazer que você tem com algo, como o senso social daquilo. Então a gente vê que existe hoje uma cultura de massa, que é a pessoa vai seguir o que tá todo mundo fazendo, porque aquilo tende a ser mais prazeroso per se, independente do que seja a atividade, você é inclinado a fazer algo que todo mundo faz. Uhum. Então a gente vê essa redução das pessoas a uma cultura de massas, que seria você sempre seguir a tendência do que é muito controlado também pelo marketing, pelas tendências comerciais. Então a gente vê, por exemplo, que nessa época do ano aqui vai ser a Páscoa. Então a gente vai vender ovo a gente tá na Páscoa agora, né? Então a venda de ovos de Páscoa. Então a gente vê que as pessoas, elas perdem esse senso crítico. E eu não tô dizendo que você, por comprar um ovo de Páscoa, é uma pessoa sem senso crítico. Mas às vezes sim. Dizendo. Às vezes sim. Mas a ideia é que quando você passa a seguir o que a cultura tá dizendo, que todo mundo tá fazendo, sem ter um senso crítico, se aquilo realmente é pertinente pra você, você tende a arrumar ao niilismo, ao que é vazio, a uma falta de
compreensão do que você quer pra sua vida, de um sentido pra sua vida. Uhum. Porque você se alimenta de coisas que não têm sustento. Você joga jogos finitos. Você quer ir pra próxima festa, você quer ir pra próxima balada, você quer terminar aqui, sei lá, ir pra esse rodízio aqui todo dia, quer esse fast food. E aí você tende... Existe, inclusive, uma perda da identidade, né, nesse processo. Exato, é isso que eu ia chegar. Você começa a virar mais um em um número indefinido de pessoas que só tá seguindo aquilo porque o próprio número, a manada, faz. Uhum. E a partir disso você perde a coisa mais valiosa que você poderia ter, que é um significado pra sua vida. Como que se blinda disso? Como viver nessa cultura podre e não se deixar corromper por ela? Eu diria que o caminho é você buscar, acima de tudo, entender o porquê de cada coisa. Então, se você olha com um pouco mais de profundidade, por exemplo, vamos pensar numa festa como o carnaval. Por mais que exista o lado artístico do carnaval, a gente vê que a maioria das pessoas que vai numa festa de carnaval vai só pra curtir, certo? Vai curtir a vida, enfim, muitas vezes sem filtro nenhum, só vai, deixa se influenciar. E não que isso seja ruim, mas qual que é a finalidade que as pessoas têm em estar ali? Então, quando você começa a entender o que motiva as pessoas, você mexe nesse mecanismo e você pode mudar os gatilhos, digamos assim. Tá, então quer dizer que as pessoas estão aqui simplesmente porque é um fenômeno social, amigos estão indo. Tá, então, certo. Mas será que isso é realmente algo que eu quero? De verdade? Aí você se volta pra dentro. Você tenta ver o que as pessoas fazem. Espero que eu esteja sendo claro pra responder. Uhum. E aí, a partir disso, você tenta se voltar. E a única coisa que pode te libertar de verdade é o conhecimento, cara. É você ter, talvez, a sorte que eu tive na minha vida de pesquisar com 12 anos como ganhar dinheiro, sabe? São coisas que a gente não tem tanto controle. Uhum. Mas uma vez que você emerge nesse processo de obtenção de conhecimento, de autoaprimoramento, a questão é que você sabe o que você tem que fazer. Você começa a ter o repertório de rumar pra essa bondade, e a parte boa é, por mais que a gente não saiba com tanta clareza o que é bom, a gente sabe muito mais fácil o que é ruim. Isso já é um bom começo. Então, isso é chamado inclusive de via negativa. É o que Nassim Taleb, autor do Antifrágil, ele define como uma forma de você achar o direcionamento para o que você quer fazer. Então, qual que é a via negativa, as coisas ruins que eu faço hoje na minha vida que eu posso cortar? Você tem isso de forma muito mais clara. Cara, você tá aqui se embebedando toda semana, e aí você acorda no dia seguinte com ressaca, e você não tem disposição nenhuma pro seu sábado, você tá ferrando com sua saúde, ferrando o seu sono. Tá. Deixa eu olhar isso aqui mais a fundo. O que eu preciso fazer, então, diante disso? Eu vou cortar? Não. Porque não é inteligente, não é mirar alto você simplesmente cortar alguma coisa. Porque não é sua capacidade, né? Não é realista. Então, cara, em vez de eu chegar aqui na sexta-feira à noite e me embebedar, colocar, sei lá, 15 cervejas pra dentro, 10 cervejas pra dentro, cara, eu vou ficar em 5, entendeu? Eu vou, nesse ponto aqui, eu vou tentar curtir mais o momento por minha própria conta, tentar usar a bebida não tanto como uma forma de prazer, mas tentar sentir prazer no que eu tô fazendo. E a parte interessante é que quando você vai tentar ir pra esse tipo de ambiente, cara, muitas vezes sem a bebida, não funciona. Uhum. Porque a bebida é o que sustenta você tá lá. A maioria dos ambientes tu precisa beber pra ele ser legal, o ambiente é um lixo. Exato. Tu precisa beber pra ele ser... Exato. Cara, a maioria das baladas são insuportáveis se tu não bebe, cara. É que é um bando de retardado, as meninas fazendo a dança da reprodução pra tentar chamar a atenção de uns caras, e o cara mais valorizado é o cara que tá 20 centímetros acima de ti num camarote que pede uma bebida que pisca, porque é uma espécie de dinâmica da reprodução, a bebida pisca, a menina dança e um encoxa o outro, quando vê estão se pegando e pegando doença, e num dia deu pra um, no outro dia dá pra outro, na outra semana é a mesma coisa. E that's life, my friend. É difícil, né, cara? E aí que entra a pergunta. Qual que é o significado que você tem em fazer algo assim? Entendeu? Mas sabe qual que é o problema, cara? É que todo mundo tende a achar que tá certo. E esse todo mundo tender a achar que tá certo, muitas vezes me faz pensar, caralho, será que eu estou certo? Porque será que essa pessoa, no meu julgamento, estúpida, que tá fazendo isso com a própria vida e, no meu julgamento, mais uma vez, desperdiçando tempo, será que ela não está certa? Será que ela, quando não... Bom, eu já me deparei com uma situação dessas na minha vida. Eu já fui o jovem que estava até as 8 horas da manhã bebendo em algum lugar. E aconteceu já de eu acordar
para ir correr e me deparar com jovens que estavam bebendo. E sabe, parece aquele filme que os carros se encontram e um olha pro outro, assim, e é uma viagem no tempo. Perfeito. E eu, caralho, eu era o jovem que bebia, hoje eu tô acordando pra ir correr. E quando eu tava bebendo, eu olhava pra pessoa que tava acordando pra ir correr, via os caras e pensava, meu Deus, cara, o que esse babaca tá fazendo, velho? Quem que acorda às 6 horas da manhã pra ir correr? Aí hoje eu olho e penso assim, cara, quem que é o babaca que fica até 6 horas da manhã na rua? O que tem de bom 6 horas da manhã? Quem que tá certo, meu amigo? Como é que eu sei o que é bom? Bem, ser bom delimita ser bom em algo, né? Então é um bom começo. Qual que é a métrica que você se autoavalia? Pra mim, mais uma vez, essa questão de verdade, é uma grande métrica. Então, naquele log que eu tinha citado, que eu falo que eu anoto meus erros, quando eu tomei essa decisão de me tornar uma pessoa mais verdadeira, toda vez que eu mentia, eu anotava ali. E, cara, é surreal. Sem considerar essas white lies, assim, coisas pequenas, mas eu via que, cara, em um dia que eu fazia muita interação social, eu mentia 3, 5 vezes. Sobre algo que eu não tinha feito, entendeu? Então, eu tornei isso uma métrica pra mim e hoje é raro de eu colocar alguma coisa ali. E quando eu faço isso, isso é uma forma de validar o que é bom pra mim. Mas uma outra é, eu pego meus objetivos de vida, por exemplo, treino e eu metrifico. Óbvio que levando em conta que a minha jornada é muito maior que essa. Só que a grande questão é que você não deve cortar um prazer à toa da sua vida só porque é um prazer. Cada um tem suas fontes de prazer. Eu, como pessoa, adoro, por exemplo, sei lá, tocar um instrumento. A questão é que, muitas vezes, o prazer que você se dá é só um tampão. Sabe? É só uma coisa que você coloca ali pra preencher um vazio e que não tem um porquê de verdade, senão a própria diversão. Já quando você se diverte, mas com um porquê maior, por exemplo, aqui eu vou me divertir, porque isso tá relacionado com o meu processo de autoevolução. Eu vou, por exemplo, comer esse sanduíche aqui no final da semana, porque eu passei a semana fazendo o que era certo pra mim, então aqui eu tenho o direito de fazer isso. Então, não é simplesmente cortar, é você ter esse senso de análise. E a grande questão é que, cara, realmente a análise é individual. O repertório de cada pessoa que vai ditar isso. Só que a grande questão é, o conhecimento vai te libertar a viver uma vida mais alinhada com a realidade e o que é sustentável. Porque a gente vê que hoje existe um foco muito exacerbado no que traz resultado agora. Entendeu? E quem fala que a ignorância é uma bênção e que a falta de conhecimento deixa as pessoas mais felizes, né? Que o conhecimento isola e entristece. Eu concordo plenamente com isso quando você entende como bênção algo sem significado. Entende o que eu quero dizer? Não. Porque se você considera bênção você simplesmente ser feliz, tudo bem. Você tá maximizando a felicidade das pessoas, certo? Sim. Só que a questão é que é um tipo de felicidade, que é a felicidade do momento, é a emoção. Mas a verdadeira felicidade, que é o sentido de eudaimonia, é algo que só surge quando você rema contra esse lado contrário, sabe? E eu sei que é difícil de descrever, mas na minha vida, quando eu criei esse senso de sentido pra mim, de entender de verdade por que eu tô fazendo o que eu faço, cara, eu realmente me sinto mais feliz de forma que todo esse outro lado perde o sentido, sabe? Eu concordo plenamente. Parece tão pequeno. E é um outro tipo de felicidade. É outro tipo de felicidade. É uma felicidade que parece que ela não depende de você estar feliz ou triste. Exatamente. É uma espécie de satisfação pessoal que vem numa segunda camada, assim, né? Que ela se perpetua. Mesmo, porra, eu tô puto hoje que eu tenho que fazer alguma coisa, deu errado. Mas no background existe uma felicidade por eu estar fazendo coisas que estão de acordo com os meus valores e com a vida que eu quero construir significado, né? Sabe qual é a parada, cara? Quando você joga esse jogo, você chega onde você quer chegar independente do que aconteça. Porque qualquer coisa que o mundo exterior vai trazer pra você se torna irrelevante na análise, porque a análise passa a ser, eu tô dando o meu melhor na condição que eu tô. Entendeu? Então você joga realmente um jogo infinito e que te alimenta de uma forma que nenhuma outra coisa vai. Muda a vida da pessoa, assim, de verdade. E é realmente difícil quantificar isso, certo? Mas não seria uma necessidade tão forte do ser humano à toa, sabe? Por que as pessoas querem tanto um sentido? Tem uma pesquisa que o Viktor Frankl traz no livro dele, de que ele fez uma pesquisa dentro das universidades lá que ele dava aula, e, cara, colocava colocava assim, o que você quer pra sua vida? Tinha várias coisas, eu quero me casar, eu quero, óbvio que você podia marcar múltiplas coisas, eu quero me casar, eu quero ter X dinheiro, eu quero morar em X lugar, ter X padrão de qualidade de vida, e tinha uma última que era, eu quero encontrar um sentido pra minha vida.
90% das pessoas respondeu: eu quero encontrar um sentido. Porque o sentido é algo que te alimenta independente do mundo exterior. Sabe? É um senso de... Sabe aquela ideia de que nem só de pão vive o homem? De que Jesus, ele passa 40 dias no deserto e aí o diabo vai até ele e diz: por que você não transforma essas pedras em pão, já que você é o filho de Deus? Ele vai dizer: não, nem só de pão vive o homem. Por quê? Porque ele estava buscando o próprio objetivo transcendental dele, que o alimentava. O sentido. Exato, o sentido. E é assim que pessoas conseguem transcender coisas como o próprio Holocausto. E nisso levanta toda uma discussão, cara, porque, mais uma vez, você precisa explorar a tua própria maldade. Você entender que você poderia ser um daqueles guardas, sabe? Mas a parada é, o mesmo ser humano que criou as câmeras de gás e matou milhões é o que pôde sair dela de cabeça erguida. Então, você entender que, assim como você tem a capacidade para o mal, se você gerencia essa capacidade, se autoconhece, se entende, você começa a arrumar esse caminho para o outro lado. Mas, cara, eu tenho uma resposta talvez um pouco mais profunda e talvez mais dolorosa sobre a nossa necessidade de sentido, cara. Eu acredito que a nossa necessidade por sentido, ela é uma construção mental que surge da nossa incapacidade de aceitar a ausência de sentido e que surge da nossa não mais necessidade de buscar por outras coisas devido ao desenvolvimento tecnológico. Então, eu acredito piamente nisso, eu nunca consegui não acreditar nisso. Cara, a nosso propósito, meu amigo, é sobreviver e reproduzir. Só que a sociedade se desenvolveu tecnologicamente tanto que a gente não tem mais a necessidade de eu acordar e eu falar: Breno, pô, bora caçar um javali pra gente ter o que almoçar, amanhã a gente vai fazer um jejum porque amanhã não tem comida, e aí à noite a gente tem que participar de um ritual aqui porque eu tô de olho na fulaninha que eu acho que eu vou casar porque ela é bonita, porque eu vou ter um filho com ela e como ela tem quadris largos, ela é uma boa fêmea pra me reproduzir. Essa necessidade não existe mais. E por essa necessidade não existir mais, o sentido, ele era esse. Ele era sobreviver, reproduzir, encontrar mecanismos para sobreviver melhor e para reproduzir melhor. Só que hoje a tecnologia virou uma loucura tão grande que eu não preciso mais fazer nada praticamente para sobreviver. Isso eu tô falando aqui na nossa bolha, não tô falando de gente do Iêmen, nos países mais pobres da África e Oriente Médio e guerra e o caralho a quatro. Mas a gente não tem mais essas necessidades. E a gente não tem mais sequer a necessidade de reproduzir. A gente enxerga reproduzir como um fenômeno opcional, que inclusive a gente bloqueia o acontecimento dele para ficar só com a parte prazerosa biológica, né? E sem as consequências biológicas da responsabilidade da reprodução. Então, quando a gente se depara com esse contexto em que a gente tem que olhar para nossa vida e falar: opa, se eu quiser eu não preciso nem reproduzir. Eu não preciso fazer muito para sobreviver. Eu preciso fazer uma coisa ou outra. Eu fico: caralho, a vida não tem sentido. E aí eu preciso inventar um sentido. Porque senão eu surto. Porque se eu caio num lirismo, eu falo: caralho, velho, somos macacos construindo prédios e a vida é isso. E aí, eu parto desse pressuposto de que existe essa necessidade de sentido e a gente começa a inventar coisas, a inventar teorias, a inventar respostas para perguntas que a gente não tem resposta, a inventar algo invisível que permeie esse grande vazio que existe da gente não saber a resposta do porquê que estamos aqui, o que a gente está fazendo. E aí a gente inventa isso. Eu acho magnífico as histórias que a gente inventa. Porque hoje eu tenho a sensação de ter uma vida com um extremo significado. Mas esse significado é baseado em uma construção mental, atrelada às coisas que eu atribuo valor. Que tu vem aqui e tu fala: cara, tal e tal coisa. Um pedaço de ti fica em mim. Eu passo a desejar coisas que você deseja e eu passo a enxergar o mundo de alguma forma por um prisma, um pedaço da maneira com que você enxerga. Você estar aqui modifica o meu comportamento, modifica o que eu sou. E eu vou pegando todas essas microcrenças, essas microverdades, essas validações, essa dinâmica por pertencimento e um pouco de busca por reprodução e um pouco de busca por sucesso e por sobreviver melhor e vou construindo um sentido para minha vida. Mas numa última instância eu não acredito que isso exista. Filosófico, cara, mas vamos supor que isso não exista. É porque a gente primeiro tem que definir o que é a própria existência, né? Isso é muito complicado. Exato. Mas se você supõe que aquilo não existe, como que você consegue levar isso a sério? Eu levo a sério muitas coisas que eu suponho que não existam. A gente leva a sério muitas coisas que não existem.
dinheiro. A gente leva muito a sério o dinheiro. Mas será que não é isso que define que o dinheiro existe? Entende o que eu quero dizer? Então, vou te trazer um outro exemplo, então. Acho que é um experimento mental, não é um experimento físico que aconteceu, né? Mas eu acho que tinha uma escada, né? Tu já deve ter ouvido falar desse filme. Tinha uma escada e tinha, sei lá, uma banana no alto da escada. Aí toda vez que um macaco subia lá pra pegar aquela banana, todos os macacos eram eletrocutados. Não sei se é bem assim um experimento mental, mas eu vou conseguir trazer meu ponto aqui. E aí ele era eletrocutado. Aí subia um macaco e era eletrocutado. Todo mundo era eletrocutado. Aí tiravam um macaco de lá e quando ia um outro macaco que era recém-chegado lá, ele ia subir na escada, todos os macacos já iam bater nele e falavam, cara, não pega a banana. Porque se tu pegar a banana, todo mundo leva um choque. E aí tu vai substituindo os macacos, né? E essa cultura, ela se espalha de tal forma que nenhum daqueles macacos que tá ali já levou um choque ou já viu alguém levando um choque, mas nenhum dos macacos pega a porra da banana. Existe uma punição, existe uma consequência pro comportamento deles pegarem aquela banana? Tangivelmente, objetivamente, os cientistas podem ir embora dali. E ninguém mais vai dar choque em ninguém. E os macacos continuam resistindo a esse desejo de pegar aquela banana porque eles acreditam haver um choque. Porque a cultura se disseminou. Cara, isso pra mim é a busca por significado. Isso pra mim é Deus e todas as religiões. É uma cultura que se ramificou e se multiplicou e se retroalimentou e estabeleceu verdades inquestionáveis e imetrificáveis. Ah, mas Jesus andou sobre as águas. Quem que viu, meu amigo? Quem viu o macaco levar um choque? Ah, mas o não sei o que. Cara, e daí eles mesmos se perdem. Tem gente que diz, não, Jesus é uma mitologia que traz aprendizados. Não, ele realmente andou, os milagres realmente aconteceram. Meu amigo, é uma suruba de informações que ninguém sabe a resposta. E a gente em infinitos aspectos, esses macacos que nunca levaram choque, nunca viram ninguém levar um choque, e continuam sem pegar a porra da banana. Ou sem fazer um monte de outras coisas. Ou fazendo outras coisas. A gente simplesmente não sabe o porquê. Triste. Triste. Mas repare que definir isso delimita que você sabe sobre todo o universo. Certo? Porque você colocar tudo isso junto num único emaranhado quer dizer que você sabe que nenhuma das religiões fala a verdade. Ou que a cultura... Eu não digo que eu sei, mas isso me diz que eu me sinto hábil a questionar absolutamente tudo. Perfeito. Porque eu parto do pressuposto que podem ser vários fenômenos do macaco levando choque ali. Tem que dar um nome pra isso. Mas você repara que quando você faz isso, você ruma a favor de uma tendência que, de certa forma, é objetiva. Entende? Porque você tá se abrindo pra a verdade. Você tá se abrindo para o mundo. Então talvez o que seja real de verdade é esse teor de como que a realidade funciona. Eu acredito nisso. Eu acredito que o meu propósito tá ligado a buscar essa verdade intangível que narrativas convencionais, cotidianas e acordos morais, culturais, sociais são incapazes de chegar nessa verdade. Eu acredito que, por exemplo, o meu senso de significado da minha vida é que, através de diálogo e construção de conhecimento e obtenção de conhecimento, e disposto a questionar tudo, através das minhas conversas com especialistas e pesquisa de diversas áreas, de alguma maneira eu mapeio melhor a realidade e questiono ela cada vez de maneira mais profunda, de tal forma que eu me aproximo cada vez mais da verdade. Essa é a minha busca. Mas eu tenho plena certeza que essa verdade é intangível e inalcançável. Mas eu me conforto com isso. Eu aceito essa dúvida. Entendo. Mas por que não tem sentido, então? Porque se a verdade é algo intangível, quer dizer que você sabe que você nunca vai chegar ali. Isso é um fato. Sim. Então, diante disso, entra naquele loop que eu citei, que eu gosto de tratar o caminho para ser bom. Se a bondade é algo intangível de certa forma, a bondade, de forma mais realista, vira você rumar a favor disso. Sim, é uma crença irreal, só que útil. É tipo, cara, toda vez que eu saio pra correr, e aí eu tô quase terminando a prova, e eu falo assim, nossa, meu Deus, cara, vou achar algum artifício mental aqui, daí eu imagino assim, não, se eu desistir agora, porra, sei lá, toda a minha família vai morrer.
Tem gente que faz esse tipo de coisa na corrida. Ou sei lá, tu imagina o David Goggins. O que o David Goggins faria agora? Tu imagina ele berrando do teu lado. Cara, ele tá ali do teu lado berrando. A tua família vai morrer se tu não cruzar ele. Não. Mas na hora funciona, meu amigo. Tem coisas que tu fingir que existem são muito úteis. E eu acredito que o significado é uma delas. E esse ser bom e inatingível é uma delas. É a melhor das crenças. É uma crença extremamente útil. Tem várias crenças, da Bíblia, velho. É muito melhor. Tu pergunta se tu quer que teu filho viva de acordo com a Bíblia. Eu quero, meu amigo. Eu acredito no que tá ali é verdade. A maioria não. Mas são crenças muito úteis, velho. Tem, sei lá, uma crença, cara. Imagine que Deus é o seu sócio e que ele vai fazer o papel dele e sempre vai dar o melhor dele. Você só precisa dar o seu melhor. Porra, que crença mais útil que essa? Que tu dá o teu melhor, tem uma pessoa onipotente, onipresente, inteligente, que tá conspirando a teu favor. Tu só precisa dar o teu melhor que ele te recompensa. Cara, mesmo se ele não existir, tu acreditar nisso é muito útil e vai te impulsionar e fazer tu ter uma vida melhor. Mas a utilidade é um jogo infinito? Em que aspecto? Como assim? Você escolher algo pra você com base na utilidade daquilo. Entende? É porque a partir do momento em que você deixa de delimitar aquilo como real, pelo menos a forma como eu enxergo, tudo bem, você... Não quer dizer que eu não me considero ignorante. Eu sei que eu posso estar errado, mas eu não vejo sentido em esse sentido ser algo, digamos que, como só um tapão que eu coloco pra minha existência. Tu não entende que esse sentido pode ser algo explicitamente inventado? Sim, porque pra mim, fundamentalmente, o próprio conceito de sentido é isso, sabe? É você escolher algo que é sustentável, que é transcendental, mas que é real também, ao mesmo tempo. Porque é questão de você trazer um potencial que existe dentro de você pra realidade. Uhum. Então, não tem questão de... Sabe? É porque é muito complexo debater sobre isso. É que eu acredito que essa construção de sentido, ela sempre vai ser uma construção porque ela é subjetiva em uma última instância. Existe a verdade objetiva, mas em algum nível a construção de sentido sempre é subjetiva. E se ela é subjetiva, ela não pode ser real. Porque coisas subjetivas não são reais objetivamente. Elas são subjetivas. Se eu estouro essa jarra aqui na mesa, né, e tu chora, e o Gabriel ri, o que é a realidade, né? É o trauma que eu te causei ou é a diversão que eu causei pra ele? Nenhum dos dois. Objetivamente, a realidade é a jarra estourando. E objetivamente, ninguém nem observou isso acontecendo de verdade. Tipo, eu vi de um ângulo, tu viu de outro, a gente não tem acesso à verdade do fenômeno. Então, o que importa no final das contas é a construção que tu teve sobre a realidade, que é subjetiva, mas que por ser uma construção não pode ser verdade. Por isso é uma invenção. Eu entendi, mas assim você delimita que nenhum valor existe de verdade. Sim. Certo? Só que o problema disso, cara, é que a estrutura da realidade ela é estruturada de maneira que existem valores. Então, quando você delimita... Me dá um exemplo. Coragem. A coragem existe. Mas certo? Por que ela é considerada um valor bom? Porque ela te leva a enfrentar a realidade da forma como ela deveria ser enfrentada. Mas qual é a forma que ela deveria ser enfrentada? Boa pergunta. Aí é um paradoxo. É porque sempre em algum nível tu vai cair numa convenção... Porque você vai cair numa premissa. A gente cai num conceito, tipo assim, por que matar alguém é ruim? Cara, a gente vai cair num conceito de que, cara, matar alguém é ruim porque socialmente é ruim. Porque fere o que pode acontecer comigo, com meu filho, com a minha família. Então, socialmente, a gente entende que matar alguém é algo ruim. Mas é uma convenção. Sim. Porque um bicho mata o outro e foda-se. E se a gente se olhar de fora, um mata o outro e foda-se também. É que a gente se importa subjetivamente. E aí a gente entra nesses valores. A coragem. A coragem também é uma convenção que tu valoriza, que eu valorizo. Mas que verdadeiramente ela não tem valor. Isso é muito doido, cara. É perturbador até em algum nível pensar nisso. Eu entendo o que você quer dizer. Mas pra mim, ainda assim, esse critério objetivo da realidade, ele, justamente por ele ser objetivo, faz com que, por mais que eu tenha uma percepção totalmente subjetiva e o que eu trace pra mim seja subjetivo, a minha subjetividade acaba se tornando real na medida em que eu tô fazendo
em que eu tô alinhando essa subjetividade com a realidade. Sim. Entende? O que acontece é as pessoas usam uma narrativa parecida, né? Que é um derivativo do pós-modernismo, que é tipo, não existem verdades e foda-se, pra falar que ser gordo é saudável. É isso que acontece numa última instância, né? Nessa construção de significados, narrativas e pós-verdade. Ela fala ser gordo é saudável. Aí quando ela fala ser gorda é saudável, ela tá ignorando a realidade objetiva e construindo uma realidade subjetiva com um conceito em que ela entra em uma convenção social de uma microcultura que se retroalimenta e que valida aquelas crenças, porque aquilo é útil para elas. Mas isso acontece em outras esferas, com coisas que às vezes são úteis e que a gente considera boas, mas coisas que às vezes são inúteis. E muitas dessas coisas vão, inclusive, contra a ciência, como no caso da obesidade. Mas outras vão a favor da ciência. Mas é uma doideira. Cara, muito complexo, mas é um bom debate. Eu acho que a diferença fundamental é que a gente acredita que é o melhor caminho, mas eu acredito que é de forma, digamos que, per se universal. Entende? Tu acredita que é uma verdade última, universal, esses valores? Sim. A ideia que eu penso é, esse foi o tampão que eu coloquei naquela ferida que eu tive após tanto refletir. Se eu não conheço a verdade, mas a verdade existe, essa é a minha premissa básica, a verdade existe. Eu me aproximo da verdade e eu vivo algo cada vez mais real na medida em que eu me aproximo da verdade. Portanto, o degrau de realidade, ele aumenta conforme você ruma em direção a esse ponto. Entende o que eu quero dizer? Tu se aproximando da verdade, tu tá mais perto. Exato. O próprio se aproximar da verdade é o que te faz ser verdadeiro. Sim. Já que você é limitado e nunca vai alcançar a verdade. Entende? Uhum. É, de certa forma, um argumento autoevidente. Mas a grande questão que eu vejo é que se você delimita que isso foi algo que eu levei em consideração, que as coisas são vazias e são, digamos que assim, algo que você define objetivamente, você entra em um paradoxo, porque se nada tem sentido inerente, a própria ideia de que nada tem sentido inerente não funciona. Entende? Uhum. Então, eu preciso tampar isso de alguma maneira que seja funcional. E eu sou muito ignorante, cara. Eu não sei se é realmente o caminho certo, mas é o que tem funcionado pra mim. E o que funciona pra várias pessoas. Exato. E que tem me dado uma nova noção de mim mesmo, que me faz produzir muito mais no meu dia a dia, me sentir muito mais feliz de uma forma existencial da coisa. Sim. Entende? Eu concordo plenamente. Inclusive, é o que, de certa forma, é o que eu adotei pra minha vida. Só que é uma crença que eu questiono, entendeu? É uma crença útil. Questionar é sempre útil. Às vezes fica perturbador demais. Cara, eu queria entender nessa tua jornada, quem que foram os mentores que tu teve, assim, que tu sentiu que te levaram na direção correta, assim, que tu pensou, tipo, cara, se inspirou ali, se inspirou aqui e tal. Tô falando com um, hein? Ô, louco, velho. Cara, eu gosto de pensar em mim mesmo. Apesar de pessoas considerarem que eu tenho pouca idade pra falar as Quantos coisas anos que eu tu tem falo, mesmo? tenho 20. Repassando pra galera. A galera deve estar assustada. Eu me vejo muito como uma metamorfose de todas as pessoas que eu consumo conteúdo, né? Então, eu me vejo como uma mistura, sei lá, Jordan Peterson, David Goggins, do Sem Groselha, todo o ambiente que eu sempre gostei muito do podcast, sei lá, aqui no Brasil, Wesley Delanogari, Italo Marcilli, tantas pessoas que eu consumo conteúdo, cara. E é difícil recomendar, mas eu diria que só esses pontos aqui que eu já falei são ótimas referências que eu tenho pra minha vida, que tem me direcionado muito. Eu gosto muito também de consumir conteúdo do Andrew Huberman, que ele tem um podcast que ele fala com base científica em coisas como sono, foco, é uma grande fonte pra mim de informação. Gosto muito do Alex Hormozi também, é um empreendedor lá dos Estados Unidos. Mas, no geral, eu me imuno do máximo de fonte de conhecimento que eu posso, cara. Eu adoro consumir YouTube. É um grande passatempo pra mim, é um ritual pra mim no almoço, colocar um vídeo no YouTube. High Essence. De vez em quando eu vejo também. também. Mas tem aqueles canais, cara, Veritasium, aquele Kurgexat, não sei nem pronunciar o nome dele Esse direito. não conheço, não. É um de animação, que tem aquele vídeo do ovo. Ah, sabe? tá, sei. E eu sempre tô procurando essas diferentes formas, livros também. Aonde que tu se vê daqui 5 anos, mano? Tu vai ter feito esse 1 milhão ou tu desistiu de fazer esse 1 milhão e tu só quer ser bom? Cara, O que tu quer ter construído? eu não me vejo daqui a 5 anos como alguém que construiu 1 milhão. Eu me vejo como alguém que tem um significado cada vez mais profundo, sabe? Eu diria isso. Eu deixei de ter essas metas mais palpáveis, porque uma grande característica dessa nova filosofia de vida que eu comecei a ter é que eu tenho um foco brutal no processo. Eu me valido muito pelo que eu tô fazendo agora. Então, é muito complexo pra mim definir metas, sabe?
Porque vamos supor que eu colocasse como meta isso de fazer 1 milhão aos 25 ainda hoje. Mas tudo bem. Isso pode acontecer. É uma possibilidade, mas... E se eu me limito a isso como uma forma de autovalidar e pra chegar nesse ponto eu preciso violar um valor meu, como essa questão da verdade, entende? Então pra mim a métrica de decisão é muito mais sobre como eu me autoavalio, o que eu considero verdadeiro e bom, do que propriamente uma métrica que pode ser também feita em forma monetária ou quantitativa, sei lá, quantos quilos eu ganhei de massa muscular, etc. Então, cara, aquela coisa, metas são uma forma de te direcionar para o que você tem como melhor. Mas, em essência, o que importa de verdade é o que você tem como melhor per se. Que é um jogo infinito. Que é o jogo infinito. Disse. Irmão, pra quem quiser adquirir o teu livro ou conhecer teu trabalho e assistir teus vídeos, aonde que encontra tudo isso aí? Então, @BrenoDesc. Breno Desk. Tô aí em todas as redes sociais com esse @ e o site pra compra do livro atualmente, porque não vende na Amazon ainda, é brenodesk.com. Lá no Instagram também dá pra encontrar o livro. No link da bio. Quero ter o Instagram, às vezes tá ativo, às vezes não tá ativo. Como é que é isso aí, eu tenho lapsos de momentos que eu desinstalo o Instagram pra focar. Por exemplo, no tempo que eu tava escrevendo o livro, eu desinstalei as redes sociais. E esse é um critério que eu tenho muito claro na minha vida. Eu sei que a rede social é algo muito prejudicial pra mim. E que se eu não criasse conteúdo, eu provavelmente não teria Instagram, sabe? Assim que eu enxergo as coisas hoje. Porque é mais uma vez aquela ideia, riqueza de informações gera pobreza de atenção. Então, eu vejo que o conteúdo que eu preciso, de verdade, cara, tá no YouTube, tá num livro, tá numa boa conversa, entende? Então, eu tenho me distanciado cada vez mais, eu tenho esse critério de decisão que eu fujo do Instagram, e aí isso vai pra muita coisa. Semana de prova da faculdade aí que teve agora, eu desinstalei também, mas eu tô sempre ciclando e eu tô começando a investir melhor no YouTube. Eu comecei a fazer meus primeiros vídeos aí de um mês pra cá. Eu assisti um pegou view, hein? Foi bem pra caralho, ficou muito bom aquele vídeo. Sim. Pois é, cara. Eu aprendendo com o Grande Lutz aí, peguei o método do YouTube dele. E é isso, é só o começo. Da hora. Irmão, quero te agradecer demais por ter vindo aqui. Pra mim é uma honra tá aqui contigo, cara. Eu, salvo engano, tu é a pessoa mais nova a sentar nessa mesa aqui. Eu não sei só se a Luana Carolina, quando veio a primeira vez, talvez tenha sido mais... Cara, uma grande honra. Mais nova. E, cara, eu acho que tu é uma pessoa que, pra mim, quebra muito esse paradigma da idade, né? Porque a galera... Cara, tu sabe, tu pensa assim, cara, o que a pessoa com 20 anos refletiu sobre a vida, o que ela viveu, o que ela passou, cara. Então, um cara que quebra muito isso. As pessoas que convivem contigo, ela olha... E eu não tô falando pelos teus resultados que já são extraordinários. Pô, o cara tem um livro. Por conversar contigo, cara. E ver a maneira que tu enxerga a vida de uma forma muito madura e diferente, singular e elaborada e complexa e inteligente, né? Pra uma pessoa que tem 20 anos, mas não só pra uma pessoa que tem 20 anos. Pra uma pessoa, entendeu? Tu é bom porque tu é bom. Não porque, caralho, ó, o cara é muito pica, o cara fatura não sei quanto e tem só 20 anos. Cara, foda-se, velho. Tu tem uma visão diferente, tu tem uma parada diferente, isso é muito da hora, velho. Uma honra muito, pra mim estar contigo aqui, cara. Tamo junto. E um fato bem engraçado é que no início desse ano, eu coloquei uma meta pra mim, né? Cara, esse ano eu quero ir no meu primeiro podcast. Olha aí, velho. É o meu primeiro podcast. Só que eu não esperava que isso ia acontecer no meu podcast favorito aqui do Brasil, cara. Porra, coisa linda. Eu adoro Sem Groselha. Eu postei lá o print no semestre passado do meu Rewind do Spotify, né? Tava em primeiro lugar disparado, assim, o Sem Groselha. Eu adoro todo esse ambiente e tudo mais. E um fato interessante, cara, que eu lembro que uma conversa que a gente teve no ano passado, eu perguntei pra você o que fazia uma pessoa ser convidada para o podcast. E você respondeu assim, cara, você precisa ser interessante. E pra você ser interessante, foi algo mais ou menos isso, você precisa ser você mesmo. E a grande diferença daquela época, que era inclusive a época que eu tava tendo a crise existencial do meu livro, que eu achava que o importante pra eu estar em um lugar como esse era simplesmente eu ter um resultado X, tudo mudou e hoje eu só quero, cara, jogar meu próprio jogo, sabe? Jogar o jogo infinito que eu resolvi começar a trilhar. E isso me deu um senso de mim que eu comecei a me reinventar muito mais e mudar tudo que eu tinha como valioso. E eu acredito que se não fosse esse tipo de coisa, eu de longe estaria em um lugar aqui como esse, falando o que eu tô falando agora. É que ao mesmo tempo em que é difícil ser você mesmo, cara, hoje em dia. Exato. É fácil depois que tu descobre como, né? Exato. Mas até tu descobrir quem tu é, o que tu gosta, o que tu faz, é difícil, cara. E tu tem isso, vamos dizer, com 20 anos. Porque, cara, quando a gente cresce, a gente vai neurônios de espelho e o cara é 4, tu vai, cara, eu faço isso, 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 eu sou um Frankenstein das pessoas que eu consumo e em alguma hora
tu se encontra no meio disso, cara. E é uma sensação muito gostosa, velho. Exato, cara. E a melhor coisa que eu fiz foi realmente decidir trilhar esse caminho pra ser bom e me alinhar com a verdade, eu diria, acima de tudo, sabe? Porque a gente quer muito produzir, e eu gostava muito de fazer aquele tipo de conteúdo comportamental, 3 dicas pra você criar uma rotina, por exemplo, né? E não que isso seja ruim, mas o ponto é que não existe produtividade sem sentido, porque pra você ser produtivo em algo, você tem que fazer algo. Então você tem que ter um sentido no que você faz pra você sequer dizer se você tá sendo bom ou não, sabe? Uhum. Então, E essa o foi a sentido grande traz a diferença. motivação. Exato, essa foi a grande diferença que eu tive, e que inclusive foi o motivo de que hoje eu tô um cara muito mais, assim, reflexivo nos conteúdos, sabe? Eu fugi um pouco desse viés mais pragmático, mas é algo que eu quero começar a equilibrar melhor. Uhum. Da hora, irmão. Obrigado, cara. Uma honra estar aqui contigo. Até a próxima aí. As Até. pessoas acompanhem a saga. É só o começo, né? Pra todos nós.